Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente aqui, outro evento e um novo webinar pela Casa de Software Amidas. Antes de continuar, gostaria de perguntar se vocês conseguem ouvir bem. Se é possível, podem levantar a mão. Beleza, então vou continuar aqui com uma breve introdução da Casa de Software Amidas para as pessoas que não conhecem sobre o programa. Amidas é uma empresa de desenvolvimento de software que tem mais de 30 anos no mercado e atualmente somos líderes na Ásia em três áreas principais: pontes, geotecnia e estruturas. Temos mais de 700 funcionários em todo o mundo e aqui nossa rede global. Temos 10 escritórios internacionais, estamos em 120 países. Temos mais de 22 mil usuários no mundo e mais de 700 na América Latina. Aqui temos na América três escritórios principais, que são nosso escritório em Nova York, no México e na Colômbia. Temos também mais de 100 mil engenheiros no mundo que usam nossos programas. E, como eu falei, as nossas três áreas principais são pontes, prédios e projetos geotécnicos avançados. Aqui alguns de nossos clientes no Brasil que usam Movidas, escritórios importantes que trabalham com as pontes, com geotecnia e todo tipo de projetos. É aqui meu contato, redes sociais, para que vocês estejam atentos a todos esses tipos de eventos que a gente faz frequentemente. Pessoal, então deixa eu me apresentar primeiro aqui. Eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em estruturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também dou aula na Universidade de Fortaleza, na Unifor, nos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Tá? E há mais de 10 anos que eu estou trabalhando aqui no escritório de Hugo Amota Consultoria de Engenharia de Projetos. Tá? E aí a Midas, né, a equipe da Midas, pediu para a gente preparar esse webinário para contar um pouco das nossas experiências utilizando o software do Midas. Tá? Bom, a gente é uma empresa, né, fundada pelo engenheiro Hugo Alcântara Mota, daí o nome da empresa. Tá? O próprio engenheiro Hugo Alcântara, ele tem mais de 65 anos dedicados ao cálculo estrutural, tá? Então ele teve uma produção bem longeva. Eu cheguei a pegar aqui no escritório um pouco da época que ele estava em atividade, tá certo? Mas o escritório em si tem 50 anos já de atividades, tá certo? Então, ano passado a gente completou 50 anos de existência. Atualmente, o engenheiro, o consultor sênior aqui do escritório é o engenheiro Joaquim Eduardo Mota, tá? E o que a gente vai fazer aqui hoje, primeiro vai contar um pouco alguns projetos que foram marcantes na história do escritório, tá? Apenas uma pequena amostra do que ao longo desses primeiros 40 anos, digamos assim, porque depois, nesses outros últimos 10 anos, a gente vai contar um pouco de alguns outros projetos que a gente realizou com o auxílio do software Midas. E, por fim, a gente vai fazer uma modelagem também, utilizando o software mais recente, o Midas Civil NX, do viaduto Engenheiro Raimundo Lima. Tá certo? Bom, então a gente começa com uma obra aqui em Fortaleza, o Shopping Guatemi de Fortaleza, tá? Para contar um pouco sobre como era essa época, né? Como é que a gente projetava, como é que era projetado aqui no escritório nessa época, tá? Então, apesar desses elementos que foram adicionados posteriormente aqui pela inteligência artificial, esse desenho aqui é original, tá? Então, os desenhos nessa época eram feitos à mão, tá? Os cálculos todos manuais. Então, a gente tinha um processo bem, digamos assim, bem laboral, né? Bem trabalhoso para o desenvolvimento de projetos. Tá? Bom, aqui é da época da construção, o Shopping Guatemi, tá? Ele depois sofreu algumas expansões, as primeiras expansões também foram projetos aqui do escritório, mas as expansões mais recentes já não foram mais projetos aqui do escritório, também foram projetos de outros escritórios de cálculo que existem aqui em Fortaleza, que são muito competentes também, tá certo? Então, a gente estava nessa fase com esses projetos desenvolvidos à mão, né? Então, aqui é um outro exemplo também bem marcante da história do, do escritório, que é o estádio Governador Plácido Castelo, o Castelão, tá? Também foi construído na década de 80, tá certo? Então, ele
teve sua inauguração com a visita do Papa João Paulo II, né? Aqui é uma foto da época da visita. Então, ele inicialmente já tinha sido projetado para uma capacidade de 94.500 pessoas, só que logo da inauguração, né, a gente já teve um acréscimo de carga na estrutura, porque teve uma capacidade ampliada por causa do Papa em si. Então, a gente teve uma remoção das cadeiras superiores e foi atingida a capacidade de 120 mil pessoas nesse instante. Tá? Esse estádio também ele foi um estádio de Copa do Mundo, tá? Então já recebeu jogos da Copa do Mundo, ele teve que se adequar, ele também já sofreu algumas alterações do projeto original, que também algumas foram com auxílio aqui do escritório, outras mais recentes já não foram mais com a gente. Tá certo? Esse estádio hoje ele tem uma coberta metálica, né? Diferente do que está previsto aqui, que era uma coberta de concreto. Bom, aí aqui é uma das inúmeras pontes que foram executadas, né, que foram projetadas aqui no escritório, foram executadas e estão em funcionamento até hoje. Tá? Essa daqui foi do ano de 1966. O que é curioso dela é que foram três irmãos que foram responsáveis pela construção, pelo projeto estrutural aqui, o fundador da empresa, né, o Alcântara Mota. O irmão Fernando fez a construção e o irmão Ivan fez a parte de desenho técnico. Tá? Então, aqui no escritório, apesar eu ter apresentado aí o Guatemi, o Shopping Guatemi e o Estádio Castelão, né? Dentre outros também, por exemplo, o aeroporto também foi projeto original, né, aqui do escritório. A gente tem, ao longo dos anos, uma quantidade maior de projetos em obras de arte especiais, né? Pontes, viadutos, túneis. Então, a gente tem uma certa experiência, tá? Já bem maior nesse tipo de estrutura. Tá certo? Então, digamos assim, o carro-chefe do escritório seriam as pontes e viadutos. Então, essa aqui, em especial, como eu falei, né, tem essas características. Ela tem um comprimento total de 75 metros e tem uma distância entre pilares, porque essa aqui é uma solução hipóptica, né? Então, ela tem um vão principal, a distância entre pilares, na verdade, né, de 40 metros. O ano de 1966, de construção, na região de Campanário, aqui no estado do Ceará. Tá? Então, aqui é só para caracterizar o que era utilizado na época para poder fazer os cálculos estruturais. Então, uma régua de cálculo, né, e uma calculadora mecânica aqui, da marca Facite. Tá certo? Então, como eu disse, a gente vai fazer um contraponto para poder entender o que fez, né, o que aconteceu nessa mudança de um cálculo manual para isso aqui, que seria um modelo já tridimensional. Isso aqui já foi feito no Midas Civil NX. Tá? É uma ponte ferroviária com vão de 30 metros, tá certo? E aí a gente já tem um modelo tridimensional, né? A gente já tem a representação da mesoinfraestrutura com aparelhos de apoio, pilares, blocos, né? E estacas todas representadas em um único modelo. Tá? Então aqui também foi representado nesse modelo aqui a interação solo-estrutura, foi considerado, né? Então a ideia aqui também nessa parte é contar um pouco dessa experiência do que a gente enfrentou com o auxílio do Midas, né, os problemas que a gente conseguiu resolver com o auxílio do Midas ao longo desses mais de 10 anos já que a gente tem algum contato com o Midas. Tá? A gente começou a utilizar o software Midas por volta de 2014, 2015, tá? A gente adquiriu ele na versão 2013, mas a gente foi lentamente inserindo o software aqui na rotina do escritório, até que ele realmente fosse ficando mais importante nas rotinas de solução aqui do escritório e chegar no estado que está hoje aqui, que é praticamente o software de análise estrutural único de obras de arte especiais que a gente usa aqui, tá? Então, a gente vai passar um pouco sobre essas experiências desses próximos 10 anos. Tá? Bom, a gente então vai contar aqui um pouco desse primeiro viaduto, que é o viaduto Engenheiro Santana Júnior, com Antônio Salles. Ele é um viaduto celular, em curva. Então, vou só abrir aqui o mapa da cidade para mostrar algumas características que levaram à necessidade desse viaduto. Tá? Então, aqui é a cidade de Fortaleza, né? Só situar aqui no mapa global primeiro. Tá? Então, aqui é o estado do Ceará, né? E aí, a gente aqui em Fortaleza. Aqui está marcada a posição do escritório, né? Mas aqui o Shopping Guatemi, que eu falei para vocês também já. Aqui o Castelão. Aqui são um viaduto que a gente vai modelar mais na frente, que é o Raimundo Lima. E o Tribunal de Justiça, que eu também vou falar mais na frente. Tá? Bom, então esse viaduto está localizado aqui próximo ao Shopping Guatemi. E a nossa cidade, ela tem uma característica bem diferente, que é o seguinte: a gente tem uma região da cidade aqui que está bem desenvolvida já, e a cidade está crescendo nessa direção aqui, de norte para sul. Tá? E durante esse crescimento de norte para sul, né, a gente tem esse obstáculo aqui,
tá? Que é uma área de proteção ambiental, que é o Parque do Cocó. Tá? Então, esse parque, ele é protegido, né? A gente não tem construções aqui, dá para ver claramente no mapa. Tá? E aí tem esse estrangulamento, porque hoje existe um tráfego muito grande entre essas duas regiões, né? Existem muitos veículos querendo se movimentar dessa região para essa e vice-versa. Tá? Então, durante muito tempo se discutiu esse ponto aqui, que era um ponto onde tinha muito engarrafamento de carros, e a gente, junto com a prefeitura, depois botou para frente, né, digamos assim, a gente conseguiu evoluir numa solução específica, que era uma solução que envolvia viadutos em 2 níveis. Tá? Então, aqui, essa solução final, e todos esses projetos que eu estou falando aqui, eles não são feitos só aqui pelo escritório, tá? É um conjunto de profissionais sempre para desenvolver esses projetos. Tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma noção de como é que está hoje aqui esse encontro. Tá? Então, a gente pensou nessa solução com 2 viadutos em 2 níveis, tá? É uma solução celular. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu estou mostrando lá, ali no slide, é esse viaduto mais alto, curvo. Tá? Esse viaduto tem algumas características interessantes e foi assim um marco, porque foi, digamos assim, a primeira vez que a gente usou em um projeto de grande porte o software Midas, né, como uma solução para analisar a estrutura. Tá? Então, esse viaduto é o que está aqui, né? É o modelo que a gente fez no Midas para poder representar. Ele tinha que ser contínuo por causa da característica em curva, né? Então, ele é todo em concreto protendido. Tá? E ele teve uma proteção longitudinal contínua, com emendas aqui, fazendo com que esses cabos atingissem comprimentos superiores a 260 metros. Tá? E por isso foi também um ponto já assim inicial bem interessante da utilização do Midas. Tá? Então aqui a gente ainda nas versões iniciais do Midas. Bom, um outro projeto é o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Ceará. Tá? Então foi um caso bem atípico. Isso aqui era a versão anterior do Tribunal de Justiça, ele sofreu um incêndio, tá? Então, um incêndio de grandes proporções, porque essa edificação tinha muito material inflamável, né? Os processos todos em papel, né? Mas depois foi que a gente veio a saber que a grande maioria deles já estava digitalizado, mas, enfim, foi um vetor para que esse incêndio tomasse grandes proporções, tá? Bom, e aí a gente foi chamado lá para poder ver a estrutura, porque essas fotos aqui que estão sendo mostradas foram tiradas pelos bombeiros na época da situação de incêndio e estavam preocupados porque já tinham identificado pelo menos 2 pilares como esse daqui, totalmente rompidos, e que era um motivo de grande preocupação para a estrutura colapsar completamente. Tá? Então, a gente foi chamado para poder tentar entender o que estava acontecendo com a estrutura, né? Entender se ela ia colapsar, se ela não ia colapsar, e, posteriormente, se fosse possível, fazer o projeto de recuperação da estrutura. Tá? Então, a gente fez um modelo no Midas, para poder tentar entender o que estava acontecendo com essa estrutura, porque inicialmente a gente tinha uma grande dúvida, porque os 2 pilares que tinham rompido, né, esses dois que estavam aqui, eram 2 pilares que estavam desse lado aqui, né, tá? Essa imagem não está pegando, mas aqui tem uma entrada de veículos, mas eram esses 2 pilares aqui dessa lateral, e simetricamente tinham pilares iguais do outro lado, que não tinham sido rompidos. Tá? Então a gente ficou um pouco intrigado, porque essa estrutura aparentemente simétrica, ela tinha só 2 pilares que tinham sido rompidos, pelo menos que a gente estava conseguindo visualizar, né? Nesse momento a gente também não conseguia nem entrar direito na edificação, porque ainda estava com risco, né? Então ainda não estava escorada a estrutura, portanto a gente teve que fazer essas análises ainda sem poder averiguar 100% do que estava na estrutura. Tá? Então tinha essa questão, e aí a gente começou a modelar a estrutura, até que em um momento a gente conseguiu entender exatamente o que tinha acontecido. Tá? Então, existia uma parede de contenção para entrada de veículos aqui, que essa imagem não está mostrando, mas essa parede de contenção, ela travava esses 2 pilares dessa lateral. Tá? E isso fez com que esses pilares especificamente sofressem mais com a dilatação térmica, né? Com a variação de temperatura. Tá? Então, a gente chegou à conclusão de que se a temperatura tivesse uma variação de 300 graus, esses pilares iriam romper, né? E a gente estima que o concreto tenha chegado até 600 graus. Tá? Então, a estrutura rompeu esses 2 pilares, como ela era hiperestática, né? Ela conseguiu sobreviver, redistribuindo os esforços, tá certo? Mas também ficou em uma situação muito crítica. Tá? Então, a gente, a partir desses dados, né, e depois elaborando projetos de recuperação, tá, específicos para cada elemento estrutural,
a gente conseguiu recompor, né, junto, claro, como eu disse, né, mais uma vez, com vários profissionais envolvidos. A gente aqui conseguiu contribuir um pouco na parte de análise da estrutura e entender um pouco esse comportamento. E aí a gente conseguiu restituir o projeto, né, original, a gente conseguiu voltar ao que era o projeto original, a estrutura aqui do Tribunal de Justiça, tá, que está em funcionamento hoje em dia. Tá, uma edificação importante aqui para a cidade. Bom, uma outra situação também que foi muito marcante foi que teve uma época aqui em Fortaleza que a gente teve alguns atentados criminosos na cidade. Tá? E um deles foi pegar um desses pilares aqui de um viaduto, que localiza-se aqui na cruzamento da BR-020 com a BR-222. Tá? A motivação da escolha desse viaduto é muito clara, porque deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês onde é que está localizado esse, esse viaduto. Tá, então, deixa eu voltar aqui para orientar o norte corretamente. Então, ele está aqui ó, na saída da cidade. Tá? Então, ele é um ponto neurálgico da cidade, ele é um ponto muito importante, tá? Porque ele liga duas rodovias importantes, tá certo? Então, o objetivo era criar o caos aqui, né, com essa interrupção desse cruzamento aqui. Tá? Então, a gente foi também chamado, né, para poder o projeto original desse viaduto também é aqui do escritório, então a gente foi chamado para conseguir entender o que tinha acontecido, né, e o que poderia ser feito. Tá? Então, a princípio, a gente, junto também com o pessoal do DENIT, solicitou aqui um escoramento emergencial para poder escorar inicialmente a estrutura, porque esse pilar, como vocês podem ver aqui pela imagem, já tinha perdido totalmente a capacidade resistente dele. Ah, então, uma vez que a gente estava de posse desse escoramento já emergencial, a gente pôde parar um pouco e analisar o que poderia ser feito. Então, aqui foi bem marcante um modelo que a gente fez no Midas, porque foi uma primeira vez que a gente conseguiu usar de maneira mais consistente a construção em etapas, né? A modelagem, utilizando o modelo, considerando as etapas de construção. Então, a gente primeiro modelou uma etapa inicial, que era o projeto original, tá certo? Então, foi modelado o projeto original aqui do viaduto. Aí depois a gente fez uma próxima etapa, que foi simplesmente eliminando o pilar, né, que foi destruído. Tá? E aí a gente conseguiu entender realmente o que tinha acontecido aqui com a estrutura. Tá? Foi também uma situação muito crítica. Tá? A gente acredita que se isso foi feito à noite, foi pela madrugada, e logo foi identificado e foi interditado o viaduto. Se, a gente acredita que se ele não tivesse sido identificado e não tivesse sido interditado, ele poderia ter colapsado mesmo com o peso da carga móvel. Né? Se a gente tivesse considerado aqui também o peso da carga móvel e não só o peso próprio, a estrutura iria colapsar. Tá? Ele estava até em certo movimento, né? A gente conseguiu medir um pouco em topografia, que ele não estava totalmente estático. Então, foi também um dos motivos desse escoramento emergencial. Tá? Ele não era ideal, né? Não tinha sido analisado nada, mas era uma emergência para poder salvar a estrutura. Tá? Então, a gente também colocou essa situação aqui do escoramento, tá? Emergencial. Posteriormente, a gente conseguiu identificar um escoramento melhor, tá? Então, mais prático, né? Esse próximo escoramento mais distribuído, porque esse aqui estava bem localizado. Tá? E aí isso tudo foi modelado também. Tá? Então a gente conseguiu, nessa fase aqui, já com escoramento melhor, elaborar o projeto de recuperação. Então, elaboramos o projeto de recuperação com um macaqueamento da ponte para uma posição um pouco acima da posição original. Essa posição um pouco acima da original também foi escorada para dar tempo de construir um novo pilar. Então foi construído um novo pilar. Esse novo pilar também com a capacidade de resistir, né, aos esforços que viriam a surgir novamente nele. Então, depois essa ponte foi descida para a posição original, e aí o que vocês conseguem ver hoje aqui é o pilar original, já com também os consoles, porque esses consoles posteriormente foram utilizados para poder descer o viaduto, né? Tá? Então, esse aqui é o pilar já na situação final. Certo? Então, também foi aqui um marco para a gente, a utilização do Midas para análise desse projeto, né, e entender como era que a estrutura estava se comportando e iria se comportar ao longo do projeto de recuperação. A gente conseguiu depois, também de maneira também foi interessante, que a gente conseguiu, através de um ensaio de prova de carga, antes de liberar o viaduto, a gente conseguiu medir alguns deslocamentos e alguns esforços e viu que o nosso modelo estava bem coerente, né? As respostas da estrutura estavam muito parecidas com o que a gente tinha feito no modelo. Tá? Então, a gente ganhou confiança em relação a de como modelar, né? Fazendo esse alinhamento da estrutura real com o modelo, né, numérico. Bom, aí aqui também é uma outra
obra marcante, tá? Foi aqui a Ponte dos Ingleses, ela é uma estrutura histórica, né, aqui da cidade, cultural, tá? Ela também é motivo também muito de turismo, né, nesse local, tá? Então a gente foi chamado pela prefeitura para poder auxiliar na parte estrutural do projeto de recuperação da Ponte dos Ingleses. Certo? Então, essa estava um pouco abandonada, a estrutura estava se deteriorando, né, um ambiente aqui de agressividade ambiental, né, próximo, né, dentro do mar. Tá? Então, a gente teve esse desafio. Então, a gente inicialmente solicitou vários ensaios, tá certo? Então, alguns desses ensaios foram extração de corpo e prova para caracterizar o concreto, estudar a capacidade de carga das estacas existentes, tá certo? E um outro estudo interessante também foi um estudo das ondas, tá, que poderiam atingir aqui a Ponte dos Ingleses, porque existem alguns períodos do ano que a gente tem variações de maré importantes e também pode acontecer de ter essas ondas, podem acontecer de ter essas ondas que elas cobrem, né, tem registros até em vídeo das ondas cobrindo a Ponte dos Ingleses, tá? Então, a estrutura também teria que ser calculada para resistir a esses esforços. Bom, aí a gente fez um modelo, né, aqui no Midas. Tá? Esse modelo, em particular, na verdade não foi um, né, foram vários modelos que a gente fez para diferentes verificações, mas esse daqui foi um modelo para análise modal, justamente para verificar as vibrações que poderiam ocorrer aqui já na solução, né, de recuperação. Tá? A gente teve que colocar aqui algumas lajes com painéis pré-moldados, né, uma laje formada com painéis pré-moldados aqui, né, nessas regiões para poder novamente ser utilizada a estrutura da ponte dos ingleses. Tá? Bom, então a gente fez essa análise, tá? Então todo esse projeto de recuperação foi realizado e recentemente a gente teve um evento na Ponte dos Ingleses. Esse evento foi motivo até de notícia aqui no estado, porque teve uma multidão aqui, né, uma grande aglomeração de pessoas que estavam em cima da ponte, justamente, né, eu estou chamando de ponte, mas ela na verdade, como vocês podem ver, é um pier, né? Mas ela é chamada como ponte aqui dos ingleses aqui na cidade. Bom, então teve esse evento, né? E esse evento era um evento de música eletrônica. Então foi digamos assim, um uso de teste, né, real, tá? Não programado, da estrutura, né? Das estacas, da laje como um todo, né? Tá? Então a estrutura se comportou bem, tá? Nessa situação aqui atípica de uma multidão aqui escutando música eletrônica em cima da estrutura. Bom, aí a gente agora vai passar para a parte da modelagem mesmo, tá? Então vamos sair um pouco aqui da história, né? Então, como é que a gente foi evoluindo nos Numidas e a gente vai para propriamente a utilização do software, né? Para modelar uma estrutura. O que a gente vai modelar é o viaduto Engenheiro Raimundo Lima. Então vamos iniciar aqui a parte da modelagem, tá? Então, iniciando aqui a parte da modelagem, a gente primeiro vai entender o que é que a gente vai modelar. Então a gente vai primeiro modelar só a superestrutura. Então são só as longarinas, as transversinas, né? Eu vou botar aqui no mapa, porque eu acho que fica até mais fácil da gente visualizar. Tá? Então, o viaduto Raimundo Lima, ele está localizado aqui na CE 040, ou Avenida Washington Soares, que é também um trecho de ligação para as praias do lado oeste da cidade. Tá? Então, a gente tem esse ponto aqui, que é um ponto que vai servir para ligação de praias como Porto das Dunas, onde tem o Beach Park, né, o Parque Aquático Beach Park, e a gente tem esse ponto que precisava de um viaduto, tinha necessidade de um viaduto para poder justamente não interromper esse tráfego aqui da Avenida Washington Soares. Tá? Então, a solução escolhida foi essa com vigas pré-moldadas pró-tendidas, né? Justamente para acelerar o processo de execução e diminuir o tempo de interrupção do tráfego aqui da Avenida Washington Soares. Tá? Então, esse é o viaduto. Eu vou botar aqui algumas características dele para a gente poder entender melhor como é que é o comportamento dele. Aqui são algumas informações que geralmente a gente tem, tá? Que a gente prepara essas informações antes de começar a modelar. Tá? E aqui é o projeto em si, tá? A geometria do projeto. Né? Então, as longarinas com o vão, né, de 36 metros, a distância entre apoios de 36 metros. E a gente tem aqui ainda mais dois complementos do apoio até a borda da longarina de 45 centímetros de cada lado, fazendo com que o comprimento total da longarina seja de 36,90. Tá? A gente aqui também tem, são ao todo 6 longarinas, né? A largura do viaduto são de 16,60, 16 metros e 60. As longarinas estão espaçadas a cada 2,80. Tá? E para complementar, a gente ainda tem do eixo da longarina até a borda, tem 1,30 m.
Tá? Então tem uma viga travessa e 3 pilares, tá? Para poder apoiar essa viga travessa. Tá certo? A gente ainda tem aqui alguns detalhes do aparelho de apoio, né? Que é uma almofadinha para fretado. E tem também aqui o detalhe antigo da placa de transição. Tá? Esse projeto é de 2010. Eu escolhi ele justamente porque ele era de uma época anterior, né, justamente anterior à época da utilização do Midas, tá, aqui no escritório. E aí a gente tem até, fiquei curioso, escolhi ele até para poder fazer um comparativo com os outros processos antigos que a gente tinha, tá, aqui no escritório. Bom, então aqui é uma vista inferior, né? A gente tem aqui a, a nossa laje com as vigas protendidas, certo? Uma transversina no apoio, né? Uma intermediária e uma outra transversina no outro apoio, tá bom? Aqui são as seções transversais, essa longarina tem uma variação de seção, tá? Que a gente também vai modelar. E aí aqui tem as informações resumidas, tá certo? Então, a gente vai considerar como carregamento um revestimento de 7 centímetros, tá? Que está presente aqui. A gente também vai considerar uma repavimentação de norma, né, de 2 km por metro quadrado. O peso do guarda-roda, das bordas, tá, com 14,5 km por metro quadrado. E o do guarda-roda central, que vai ser de 12,5 km por metro quadrado. Tá certo? Bom, então a gente tem a nossa longarina, a gente costuma, tá, para iniciar a modelagem, fazer o modelo de uma longarina, né, depois vai copiando, tá, vocês vão ver aí na sequência. Mas a gente define uma divisão dessas longarinas justamente para facilitar o cálculo da proteção. A gente faz uma divisão em 10 partes. Tá? Então, como a longarina de distância apoio-apoio tem 36 metros, a gente dividindo por 10 partes, vai ficar com 3,60. Tá? Cada seçãozinha dessa que a gente vai usar para analisar vai ser 3,60. Então, é interessante a gente ter uma divisão similar a essa que a gente vai usar para a análise da proteção. Tá? Bom, aí aqui também tem importante marcar alguns outros pontos, que são os locais onde a seção vai ter mudança das características dela. Tá? Então aqui é um trecho que a seção é maciça, mas aqui para cá ela vai ter uma seção variável, né? Aqui também, né, simetricamente, ela é simétrica. Tá? E tem esse trechinho aqui, né, 45, esse 1 metro, são 45 centímetros até o apoio, depois 55 centímetros pós-apoio, tá? Para poder executar. Tá? Como eu disse, esse viaduto ele foi projetado em 2010, a gente já tem alguns resultados aqui. Por exemplo, o peso da viga, 686,8, também pode ser feito manualmente, tá? Não tem muito problema. O momento fletor máximo na viga de bordo, que é a que vai comandar o dimensionamento, tá certo? A gente encontrou aqui um MG de 6.900 kN vezes metro, tá? Ficou faltando aqui botar vezes metro, e 4.000 kN vezes metro aqui, sem considerar o impacto, lembrando que nessa época que foi projetado, a maneira de calcular o coeficiente de impacto era um pouquinho diferente do que é hoje, tá? Bom, aí aqui são as seções, né? E aí a gente vai iniciar a nossa modelagem em si, tá? Então, esse aqui é o ambiente do Mida Civil NX, tá? Então ele é um pouquinho diferente do Mida Civil que a gente, ao longo dos anos, vinha utilizando, tá? Mas a gente já está migrando aqui para esse nova versão do Mida Civil NX. Então, claramente aqui esteticamente ele está bem mais agradável, tá? Mas eu já dei algumas personalizadas aqui nele, tá? Então, se vocês não encontrarem alguns botões, eu vou primeiro até, enquanto ele vou criar um projeto aqui, então para criar o projeto você vem aqui, ó, e cria um novo projeto. Enquanto ele vai criando um novo projeto, eu vou comentar um pouco sobre como eu gosto de trabalhar aqui no ambiente do Midas, tá? Então eu gosto de trabalhar com essas duas árvores aqui do lado, tá? São muito úteis, são muito práticas na hora de você verificar o que você está fazendo, tá certo? A gente também trabalha com essa barra aqui horizontal e essa barra vertical. Essa barra horizontal é mais voltada para a parte de seleção, tá? E essa parte vertical aqui é mais para a parte de visualização, tá certo? Então, vocês podem configurar esse ambiente do jeito que vocês quiserem, né? Claro. Então, por exemplo, para ver as árvores aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse e você tem o que você pode querer que esteja visível ou não, né? Por exemplo, essa barra aqui, né? Ou voltar. Tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é customizar essas barras, né? Colocando comandos, tá? Que você utiliza mais, tá? Eu adicionei alguns comandos que eu já vinha utilizando, né? E que utilizo com frequência ao longo das modelagens, tá certo? Mas você pode configurar do jeito que você quiser. Tá? Uma outra configuração importante é o sistema de unidades. Tá? Eu costumo deixar no sistema internacional, então metro, quilonewton, aí aqui a temperatura em Celsius. Tá? O calor a gente não vai ter problema com isso, tá? Geralmente eu deixo calorias, mas aqui a gente, ou quilocalorias, tá certo? Então, aqui nesse nosso caso é indiferente. Tá? Vou deixar isso aqui como sendo padrão e dou um OK. Tá? Bom, então a gente tem esse ambiente aqui no meio do
do software, né, de visualização do software, que é o local aonde a gente vai propriamente modelar. Tá? Uma ressalva aqui, tá? O Midas, ele permite você fazer esses modelos de várias formas diferentes, tá certo? Então não é obrigado a seguir a sequência lógica que eu estou fazendo aqui, tá certo? Você pode fazer uma sequência diferente. Eu até aconselho vocês sempre tentarem fazer as modelagens, né? Usando ferramentas diferentes, tá? Dentro do próprio Midas, justamente para vocês ganharem experiência e irem melhorando a velocidade da modelagem de vocês e a qualidade da modelagem também. Tá bom? Então, isso é um processo que eu tento fazer também no dia a dia. Tá? Então, o Midas ele tem algumas estruturas bases, tá? E ele também tem os wizards, né? Que são as maneiras de criar estruturas de maneira mais rápida. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma estrutura de laje, eu posso criar essa estrutura de maneira bem rápida, auxiliando, né? Com uma ferramenta de auxílio aqui. Tá? Eu posso criar várias pontes aqui também com um formato meio padronizado, digamos assim, né? Mas que cria um modelo, gera um modelo já bem completo. Mas aqui a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai modelar do zero mesmo, tá? Usando os comandos, tá certo? E na verdade a gente vou tentar aqui usar vários comandos diferentes para vocês irem se familiarizando com eles, tá certo? Então, eu vou começar criando um nó, tá? Eu vou criar esse nó na posição aqui de apoio da minha viga, tá certo? Então esse aqui vai ser inicialmente o 00, tá? E depois eu vou criar esses outros nós aqui, que vão ser espaçados de 360, tá? Aqui tem um detalhe também que esses nós vão ter que ser criados, porque aqui nessa região a seção muda, tá? E aí a gente vai poder desenhar, né, digamos assim, modelar a viga. Tá? Então eu vou deixar isso aqui de lado, para a gente ir modelando. Vamos lá. Então eu vou criar um nó, então vem aqui em nó, os elementos, create node, né, criar nó. Então aqui as coordenadas, e aí você pode simplesmente criar o seu nó aqui. Tá? Nessa fase eu costumo deixar a visualização de numeração de nós visível, justamente para a gente conseguir visualizar o que está sendo criado, né, e se está coerente com o que a gente estava planejando. Tá certo? Então eu vou criar um outro nó, né? Na verdade você pode modelar, se você quiser, toda a estrutura usando só essas coordenadas, né? Criando as coordenadas, tá? Modelando os nós a partir desse comando, mas ele é mais para uma fase inicial, tá? Eu uso mais ele numa fase inicial. Tá certo? Então, por exemplo, eu vou criar mais um nó aqui com ele, que seria um nó aqui atrás, ó. Seria a coordenada menos 0,45, 0 e 0. Tá? Então, eu poderia vir aqui, ó, mudar a coordenada para menos 0,45, dou um aplicar aqui, e ele criou o nó 2 numa região aqui, a 0,45, né? Como saber se eu realmente criei o nó na posição correta, né? Isso, às vezes você fica em dúvida, né? Durante a modelagem. Tá? Então, uma primeira coisa, se for simples, né? Como é o caso aqui, você pode simplesmente colocar o mouse em cima e você vai ver aqui as coordenadas aqui embaixo da onde está o nó, ou do elemento, né? Se você deixar parado também, em cima do elemento, ele vai já dar uma prévia das características do elemento, tá vendo aqui no nó, tá certo? Bom, mas a gente também tem uma maneira direta de fazer isso, tá? Então a gente pode vir aqui nessa abazinha aqui, né? Query, e pedir as informações dos nós. Então posso pedir, por exemplo, as informações entre esses dois nós aqui. Então clico nesse, depois clico nesse, ele dá as informações dos dois nós aqui, e depois ele dá a distância entre eles, tá certo? Que é o que eu uso muito também, tá certo? Bom, então criamos esses dois nós. Eu vou usar agora um outro comando para criar os nós, que vai ser o de translação, tá? Porque eu vou criar todos esses nós aqui, ó. Eu vou criar todos esses nós das outras seções. Como são 10 divisões, né? A partir desse ponto eu vou criar mais 10 nós, todos espaçados igualmente, de 3,60. Tá? Então, eu venho aqui, ó, translate nodes, né? Transladar os nós. E aí, eu marco aqui a distância de 3,60 na direção X. E aí eu boto a quantidade para 10, seleciono o meu nó. Aqui são os comandos de seleção, né? Eu não me ative muito a eles, mas aqui você pode selecionar os elementos e os nós de acordo com o que você deseja. Então, eu já dei também, como eu disse, já dei uma personalizada aqui. O comando que eu vou usar aqui, que eu uso muito também, é a seleção por janela. Tá? Então, essa seleção por janela é parecido com os programas de desenho, né? Você abre a janela da esquerda para a direita, ele pega só tudo que está dentro da janela. Tá? E se você abrir ele da esquerda, da direita para a esquerda, né? Muda até a cor aqui, né? Ele pega tudo que encosta na janela. Tá? Então eu vou pegar esse aqui e vou pedir para ele transladar, né? Fazendo cópias, tá? Porque é possível só mover também, tá? 10 vezes. Então a gente já tem aqui
esses outros elementos, já com as divisões da nossa viga. Eu vou agora criar mais um outro elemento, transladando mais 0,45, que é justamente esse daqui, ó, de extremidade. Tá? Eu posso também usar aqui a seleção de só um elemento, né? Se eu clicar em cima dele, ele também vai aplicar, tá certo? Aqui vou dar um Ctrl Z, ó, ou posso simplesmente voltar aqui, tá? Mas o Ctrl Z funciona também, porque eu esqueci de tirar aqui, ó, para só uma única repetição, tá? Então seleciono aqui e aplica. Pronto, então, ok. Bom, então a gente criou esses nós, ainda estão faltando alguns, né? A gente criou já os nós do comprimento total da viga, mas falta ainda esse nó, esse aqui, esse e esse, tá? Eu vou criar esses outros dois nós aqui, tá? Esse aqui eu vou criar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Também é interessante vocês verem, tá? Aqui no Midas a gente pode sempre verificar o que a gente está produzindo, tá certo? Então essas árvores aqui auxiliam muito a gente nisso. Então, por exemplo, aqui eu posso ver na parte de trabalhos que eu já criei 13 nós, tá certo? Uma outra coisa que a gente pode ver também são as tabelas, né? As tabelas das... uma outra coisa aqui é que ele pediu para a gente salvar, tá? O nosso arquivo, porque a gente está modelando, né? E aí, para não esquecer de salvar. Então, Raimundo Lima, da live, né? Do webinar. Vamos botar aqui o webinar. Pronto. Ok, tá salvo agora. Bom, então a gente tem esse nosso modelo. E aí a gente vai começar, então, a criar esses outros nós que eu tinha falado, né? A gente pode vir aqui em tabelas, estruturas, nós. E aí o que ele vai abrir é a listagem de todos os nós que foram criados, tá? Você pode, se você quiser, tá? Não, como eu disse, tem várias possibilidades de modelagem, mas você pode, se você quiser, também criar os nós diretamente aqui nessa tabela. Então, por exemplo, eu posso criar o nó 0.5500, né? Que é justamente, né? Ele vai ser criado aqui, ó. Ele vai ser o nó 14, tá? Que é justamente esse nó aqui, ó. Tá? Bom, eu vou criar mais rapidamente agora esse outro nó, tá? Esse e esse, tá? Esse e esse, usando também o comando de translação. Na verdade, eu vou deixar esses dois aqui, últimos, para usar um comando que é o espelhamento, né? Eu vou espelhar esses outros dois nós aqui. Na verdade, eu posso criar até espelhar esses três, esse e esse. Vamos lá. Então, eu vou pegar esse primeiro nó aqui, o 14 que eu acabei de criar, e vou transladá-lo, né, de acordo com o que está aqui no projeto, 2.745. Então, eu vou transladá-lo 2.745. Tá? Então, ele foi criado aqui. Eu também preciso criar ainda esse outro aqui, que é um nó que está a menos metade de 36,18, né, do eixo central. Então, eu venho aqui para o eixo central, que se a viga tem 36 metros, né, então a gente começou do zero. Na verdade, a viga tem 36,90, perdão, o vão é que tem 36 metros. Tá? Então, a gente pode ver aqui qual é o nó que está bem no meio. Tá? É o nó 7 aqui, ó. Tá? E está na coordenada 18 corretamente. Tá? Então, eu posso vir aqui, seleciono o nó 7 e dou uma translação de menos 0,18. Tá? Bom, aí eu vou selecionar, então, esses nós que eu preciso fazer a rotação deles, que são esses três aqui. Tá? Na verdade, espelhamento, né? Então, eu venho aqui em espelhamento, tá? Vou espelhar os nós. Eu não costumo usar muito esse comando, tá? Principalmente para elementos, tá certo? Porque esse comando, quando você espelha, ele inverte a orientação local do sistema de coordenadas. Tá? E a gente aqui, quando for modelar, tem que tentar deixar todos esses sistemas locais de coordenadas sempre padronizados, tá? Para facilitar a visualização das respostas, né? E evitar qualquer problema. Tá? Então, quanto mais harmônico, né? Quanto mais uniformizado for o nosso modelo, melhor. Tá? Então, aqui a gente sabe que é a cota 18, que a gente vai ter que rotacionar, então, ou espelhar, perdão. Tá? Então, todos esses nós, a gente vai criar uma cópia espelhada em relação ao eixo YZ, né, com a cota X sendo 18. Tá? Então, eu boto aplicar. Ele criou aqui os nós. Tá? Então, com isso, a gente conclui essa parte de nós, e agora a gente vai criar as seções. Bom, gente, então vamos agora aqui para a parte das seções. Eu vou aqui criar as seções, né? A gente vem em estrutura, perdão, propriedades. Tá? Então, antes das seções, a gente ainda vai criar um material, né? Bom a gente criar logo esse material. Tá? Esses materiais, eles podem também ser importados. Eu vou criar um, mas depois eu vou importar o outro, tá? E vou mostrar as características dele para vocês darem uma olhada nele, né? Se quiserem replicar. Tá? Então,
Eu vou criar aqui primeiro um concreto, né? Vamos chamar ele aqui de concreto só. Tá? Aqui eu costumo preencher isso aqui só para ser mais rápido, tá? Mas eu deixo aqui no vazio e boto as características que eu quiser. Tá? Então esse nosso concreto aqui vai ter um modo de elasticidade de 2,8. Tá certo? O peso específico aqui também é importante, tá? De 25 kg por metro cúbico. Tá? Eu aproveito aqui para falar que às vezes a gente cria um material sem nenhum peso, só para fazer verificações na edificação, tá? Ou na estrutura, né? Na ponte ou no viaduto. Tá? Então a gente às vezes cria um material sem peso só para poder considerar, verificar se o modelo está considerando os volumes corretamente. Tá bom? Às vezes também por questões de modelagem mesmo. Tá? Bom, então criei esse primeiro material. O segundo eu vou criar de uma maneira diferente. Eu vou importar ele e vou importar ele de um outro modelo, tá? Aqui tem os outros materiais de um outro modelo, né? Às vezes é muito prático, né? Você cria esses materiais, não precisa ficar criando o tempo todo. Tá? Ó, aqui também eu criei esse material sem peso, que eu chamei de leve, né? Aqui, tá? Então eu posso, se eu quiser, por exemplo, importar esses outros dois e dar um OK. Ele já criou aqui todos os materiais. Tá? Eu vou só mostrar esse aqui, que é importante, que é um material ortotrópico. Tá? Então a gente criou ele com essas propriedades aqui, é um material ortotrópico, porque a gente vai usar ele para representar a laje. Tá? Então a laje vai ser representada, né, caracterizada também com um material ortotrópico, para a gente pegar os esforços da longarina, sem considerar a contribuição da laje. Né? A gente vai considerar a seção T, que a norma permite, né, com contribuição da laje, porém, no modelo em si, a gente não vai considerar a laje contribuindo. Tá? A gente vai aumentar a inércia da seção, a gente vai ver ali mais na frente, mas a gente não vai considerar a, a contribuição da laje aqui na direção longitudinal. Tá? Então, tá aqui esses elementos. Tá? As seções, a mesma coisa, eu vou criar as seções, então posso vir aqui e criar. Tá? As seções que a gente vai utilizar, tá? São seções dessa aba aqui, PSC, tá? E a gente vai usar a seção I. Tá certo? Então aqui você vai ter que pegar as características das suas seções, tá? E vai colocar, né, cada um desses valores aqui. Tá? Eu vou fazer uma, né, a primeira, mas depois a gente também vai importar essas seções para não perder muito tempo. Tá certo? Então, o HL1 aqui, ó, vai ser 0,16. O HL2, que é essa outra distância no minha seção, 0,15. Eu estou fazendo aqui a viga, vamos dizer assim, viga corrente. Aqui é a viga com a seção mais fininha aqui, né? Sem ser no apoio, que é mais alargado. O HL3 é 1,04. Tá? Todas essas informações eu estou tirando daqui, ó. Tá? 1,04, tá bom? Então, 1,04. O HL4 é 20 centímetros, ou 0,2, né? E o HL5 vai ser 25. Tá? Bom, aí as larguras agora, né? Então, na alma aqui eu tenho uma largura de 20, então o BL1 é só 10 centímetros, o BL2 50 centímetros, e o BL3, ou, perdão, BL4, né, que é a largura aqui de baixo, vai ser 0,3. Então ele já desenhou aqui a minha seção, ó, tá? Eu posso, também só alguns comentários, né? Eu posso, se tiver a seção um pouquinho diferente, eu posso selecionar aqui esses pontos como referência e dar essas outras coordenadas para desenhar a seção um pouquinho diferente. Tá? Aqui a gente, no nosso modelo, a gente não vai também considerar a laje no topo da viga, tá certo? A laje vai ser considerada como se ela estivesse no meio da viga, tá? Ela vai funcionar apenas para distribuir os esforços que estão atuando diretamente em cima da laje para a viga, tá certo? Então a gente não vai mudar aqui, por exemplo, o offset, que seria possível eu mudar o offset para considerar essa excentricidade, tá certo? Bom, aí aqui é uma região importante para a gente, que é as propriedades geométricas dessa seção. Tá? Então, inicialmente, eu vou deixar ela exatamente como foi calculado aqui, tá bom? Então, vou deixar ela aqui como foi calculado, sem muito problema, tá? Então, viga corrente aqui, eu vou criar uma outra viga, né? Vou criar aqui rapidamente, PSC, voltando aqui, PSC, deixar isso aqui, tá? A nossa viga I, porque eu quero mostrar, eu vou criar porque eu quero mostrar uma coisa aqui, tá? Então, a nossa seção aqui, ela é reta, né? Tá? Então, ela não é bem aquela forma que a gente viu ali. Tá? Mas eu vou criar ela do mesmo padrão, justamente para facilitar na hora que eu for criar a seção variável. Tá? Vão ser elas do mesmo tipo. Tá bom? Então, para criar isso aqui, eu vou fazer uma pequena adaptação. Tá? Então, aqui
O HL1 é 16, né? Continua sendo 16. O HL2 agora mudou, 0.075. O HL3, que é a altura aqui, vai ser 1.545. Só que eu vou fazer o seguinte. Então, isso aqui é 1.545. Tá? Só que eu tenho que dar essas outras coordenadas aqui. Ó, tá? Então, notem que na nossa seção original ela tem um chanfro, que eu nem modelei na outra estrutura, né? Mas eu também não vou modelar nessa. Mas eu ainda tenho 2 centímetros aqui, que eu vou deixar justamente para essa região que vai variar. Tá certo? Então, eu vou deixar essa região aqui da base, que é o que está variando, que vai estar crescendo. Tá? Então, o HL4 eu vou deixar 0.01 e o HL5 0.01. Tá? Bom, aí as larguras, né? Em cima continua sendo 50 centímetros. No meio, BL2, ou perdão, no meio aqui, né? Em cima é que é 50 centímetros. Aqui o BL1 vai ser 30 centímetros. Tá? E o BL4, que é a largura aqui da base, agora vai ser 30 centímetros. Tá? Então ele desenhou aqui a nossa seção agora. Ó. Vamos ver se ele consegue calcular desse jeito. Tá? Ele não conseguiu calcular porque ele não está em diferença vertical, né, para poder conseguir considerar a seção assim. Ó. Tá? Então existem algumas maneiras de você fazer isso. Posso, por exemplo, simplesmente colocar aqui só mais 1 milímetro no BL4. Eu acredito que aqui ele já vai conseguir calcular. Ó, ele já conseguiu calcular. Tá? As propriedades geométricas não vão mudar muito por causa disso. Tá? Então eu botei só mais 1 milímetro aqui no 4 para poder encontrar a seção. Tá? Então eu vou chamar essa seção aqui de viga no apoio. Tá? Então, ok. Tá? A gente ainda precisa criar uma viga para a seção variável. Então, vou adicionar a nossa viga aqui para a seção variável. Tá? Vamos lá. Então, a variável é essa aqui, né? Essa abazinha daqui. A gente vai criar o nosso PSCI, né? Tá? Então, tá aqui as características dela. Você pode entrar novamente com as características, mas eu não preciso, porque eu já tenho elas. Tá? É importante dizer aqui que eu estou considerando a variação linear. Tá? Eu vou até desmarcar nas outras também a consideração da deformação por cortante. Tá? A gente costuma deixar sem essa consideração aqui nos nossos modelos. Tá? Então, vou importar. Então, aqui ó, a gente vai ter a nossa viga que vai sair da seção de apoio para a seção corrente. Então, a gente importa essas informações e depois a gente também importa essas informações aqui. Tá? Beleza. Então, eu vou criar isso aqui como viga variável. Vou chamar de viga variável 1 e mais na frente vocês vão entender por quê. Tá bom? Mas com variação linear e dou um... A gente pode ver também as características aqui ó, delas e dou um OK. Tá? Então a gente tem essas informações e a gente vai aqui agora criar os nossos próprios elementos. Tá certo? Então venho aqui em elementos, vou criar elementos e aí a gente escolhe aqui na hora que vai criar os elementos. Tá? Deixa eu ver aqui. Criar aqui, né? Eu acho que eu tinha botado transladar. Criar elementos. Pronto. Então, a gente vai criar elementos de barra, tá? De concreto. Vamos começar com as vigas no apoio. Tá? E aí a gente vai criar os nossos elementos. Tá? Então, a gente vai criar essa viga no apoio até aqui, né? Que é a região do apoio. A gente também vai criar esses outros 2 elementos aqui. Tá? E no meio aqui também a gente tem esses elementos, tá? Com seção maciça. Tá? Praticamente maciça, né? Bom, e aí, uma vez que a gente criou esses elementos, a gente pode criar agora os com a seção corrente. Então a gente vem aqui, ó. Aí tem que lembrar como é que é a nossa viga, né? Tá? Tô fazendo aqui um pouco mais rápido, mas lembrar aqui que essa região é variável e depois ela tem a seção corrente. Bom, vamos lá. Então, a partir desse outro nó aqui, até aqui é a nossa viga. Mesma coisa aqui. Outra coisa, para visualizar, né, você pode apertar o Ctrl e movimentar o scroll do mouse que ele vai dar essa rotação aqui. Tá? Bom, eu criei um elemento a mais do que o que eu queria aqui. Tá? Então eu vou só selecionar esse elemento e vou deletá-lo aqui, justamente para ficar o que a gente queria. Tá? Então eu vou criar a seção variável. Aqui nesse momento é importante, eu esqueci de avisar, é importante você criar os elementos sempre seguindo a mesma ordem, para quando a gente for checar o sistema de coordenadas local do elemento, ele está coerente. Tá certo? Se eu criei todos aqui ó, da esquerda para a direita, no sentido crescente do x. Se eu criar da direita para a esquerda, isso pode dar problema.
tá certo? Pode dar problema de visualização. Isso é em qualquer programa de elementos finitos, tá certo? É a orientação do sistema local de coordenadas. Tá bom, então aqui a gente vai criar a nossa seção variável. Nossa seção variável não está coerente aqui, né? Então, como é que a gente checa para poder entender o que aconteceu, tá? Então, aqui do lado, primeiro vamos checar se a nossa seção realmente está com uma seção variável. Você clica duas vezes, você vai ver quais são os elementos que têm essa característica, ó. Então, esse elemento tem essa característica. Vamos ver o que aconteceu com a nossa viga, que era para ser uma variação linear. Então, eu coloquei duas vezes as características da seção cheia, né? Então, na segunda, eu tenho que pegar, na verdade, a corrente aqui. Então, import, acho que eu tinha esquecido de importar alguma coisa assim. Vamos ver. Pronto, agora está direito. Tá? Então, vamos desselecionar tudo aqui. Tá? Bom, aí o que acontece? Se eu for usar essa mesma seção aqui, eu poderia chegar e clicar nesse nó, aplicando a seção variável, eu vou até fazer aqui para vocês verem, né? E daria certo, né? Ficaria aqui a nossa viga. Só que se eu fosse visualizar, eu posso vir aqui em display, ó, opções de visualização, né? Então, na verdade aqui, display, eu posso vir aqui no elemento e pedir para ele ver o eixo local, tá? E aí a gente vai ver que nesse elemento aqui, ó, ele vai estar com o eixo invertido. Aí a gente não quer que isso aconteça, tá certo? Como eu já tinha descrito para vocês. Então eu vou fazer um Ctrl Z aqui e vou criar uma nova seção, tá? Então a Midas também tem esse atalho, você não precisa ir lá e fazer aquele movimento de novo, você pode simplesmente vir aqui e abrir diretamente a janela, né? Adicionar, então, PSC, tá? Então aqui eu vou chamar de viga variável 2. Tá? Aqui é essa abazinha aqui, na verdade, né? Então, viga variável 2. A nossa seção é esse formato aqui. Aí agora eu vou alterar, né? Porque a gente vai sair da seção corrente. Então a gente começa com a seção corrente e vai para a seção do apoio. Tá? Então aqui a gente está ok. Criou a seção variável 2. Então a gente tem a seção variável 2 e a gente pode simplesmente modelar. E agora aqui está modelada a nossa viga, tá? Eu costumo ainda colocar... Ah, sim, uma outra coisa importante aqui, tá? Para visualização, a gente vai modelar a nossa estrutura toda aqui no eixo, como eu disse para vocês. Mas para visualização é interessante a gente fazer isso aqui, ó. Só para não ficar feia a nossa estrutura, né, na hora de visualizar. Você vem aqui em Projeto, Tipo de Estrutura, tá? E aí você pode pedir para ele alinhar o topo da viga com o centro da linha do plano XY. Só para visualização, tá? No cálculo não muda nada. A mesma coisa para a laje aqui. Aí a nossa viga fica um pouquinho mais bonitinha aqui, tá ok? Quando a gente modelar a laje também vai ficar melhor, certo? Bom, então esse é o modelo da nossa viga. A gente, para completar ele aqui, eu vou só botar logo aos suportes. Então eu vou colocar aqui as condições de contorno, né? Então eu tenho, a gente aqui vai modelar as condições de contorno só como um apoio que vai restringir as translações, né? Então é um apoio no nó 1 e no nó 12. Tá? Então está marcado aqui no nó 1 e no nó 12, e a gente pode ver aqui logo que ele já criou aqui na nossa árvore também esses elementos. Então, aqui para dar continuidade ao nosso modelo, a gente vai agora fazer a translação dessas vigas. Tá? Mas antes da gente fazer essa translação, vou fazer a translação só de uma viga, não vou fazer de todas de uma vez, porque a gente aqui no nosso modelo, a gente tem vigas que têm as características das vigas de borda e tem as vigas com a característica de serem centrais. Aí isso influencia um pouco no nosso modelo, porque a gente vai ter vigas com uma contribuição da laje, né, na inércia dessas vigas, maior nas de centro do que nas de borda. Tá? A diferença não é tão grande, mas isso pode influenciar um pouco no resultado, então a gente vai modelar elas corretamente. Tá? Então, esses valores de inércia, tá? Eles foram atualizados aqui, tá? A gente não mexe nas áreas, porque as áreas já estão sendo consideradas com uma contribuição da laje, tá? No modelo da gente. Porém, as inércias, como a gente está trabalhando com uma laje ortotrópica, a gente precisa considerar a inércia corretamente. Tá? Então, eu vou só alterar essas inércias, tá? Usando esses modelos aqui de seção T, tá? Considerando a contribuição da laje, tá? Na largura colaborante da seção, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui é só alterar as propriedades da seção se a viga for central ou se ela for de borda. Tá certo? Então, essa aqui é a mais extrema, né? Então, eu vou criar uma a 2,80 m de largura. Então, eu vou criar aqui uma nova com uma translação
a 2,80 m. Eu aplico ela aqui, ó. Então ela tem essa outra viga aqui, tá? E aí eu vou criar novas propriedades, tá certo? Para essa seção aqui central. Então eu posso vir aqui mais uma vez nas minhas seções, propriedades, seções. Eu vou copiar essa viga corrente, tá? Vou copiar também a viga do apoio e depois a gente vai copiar essas seções variáveis, tá? Então, a viga corrente, eu vou modificar ela um pouco, né? A gente vai modificar todas, na verdade, tá? Para botar as propriedades que foram calculadas, tá? Previamente, tá? Considerando a contribuição da laje. Tá? Então, essas propriedades, elas são essas daqui, tá? Então, para a viga central, né? Então, no apoio e a corrente, tá? Então, aqui a de borda também no apoio e a corrente, tá certo? E aí a gente vai agora fazer essas mudanças, tá bom? Então, aqui, quando eu peço para ver os resultados, eu posso simplesmente vir aqui. Sim, eu vou logo alterar o nome só para ficar já identificado que essa vai ser a central, né? Então, show calculation. Então, vamos lá. Então, aqui, a única coisa que eu vou mudar, tá, dessa seção, não mexe nada na área, é só na inércia dela, que ela, no lugar de ser 0,28, tá, por causa da contribuição da laje, ela passa a ser 0,5858, tá? Então, aqui vai ser 0,5858. Dá um OK. Beleza. A gente também vai fazer isso para dar um OK aqui também. A gente modifica essa aqui também para ser central. E a gente vai também mexer aqui na inércia dela, tá? A gente vai mexer aqui também na inércia em Y para esse caso, né, no apoio central, a inércia aumenta, né? No lugar de ser 0,11, ela vai ser 0,7236, tá? Na verdade, no lugar de ser 0,39, né? 0,7236. Ok, inércia em torno do eixo Y. Ok, ok. Bom, vamos alterar agora aqui dessas aqui também, tá? Então vamos modificar, tá? Então, aqui vai ser a de bordo, né? Show calculations, tá? A de bordo, esse valor é 0,6724, não, perdão, a corrente é 0,5514, né? Estou tirando esses dados aqui daquele resumo que eu mostrei para vocês, tá? 0,5514. Tá? Então, praticamente, né? Quase a mesma coisa, mas não é. 0,5514. Tá? Lembrando que a do outro caso era 0,58, né? Tá? E a no apoio aqui, dá um OK. Aqui a gente vai modificar também para de bordo. E aí a gente vai mostrar aqui os valores. Vou pedir para alterar. Tá? E aí a gente também vai alterar esses valores. Então vai ser agora 0,6724, 0,6724. Tá? Então aqui é uma parte interessante, ó, que a gente pode usar as árvores de maneira mais rápida. Então, por exemplo, eu quero agora que as seções que eu criei, né, sejam das vigas centrais, né, e as de bordo, das de bordo. Tá? Então eu posso simplesmente vir aqui, selecionar a viga corrente, né, eu vejo quais foram as que são de viga corrente. Tá? Eu posso simplesmente desselecionar as que realmente são a de bordo, né, que é essa aqui. Tá? E eu posso escolher as características que eu quero que esses elementos tenham. Então vai ser a viga corrente central. Eu posso segurar e simplesmente saltar. Tá? Então agora está atribuída essas características. Tá? O de segurar e saltar aqui no ambiente, tá? Isso é muito prático também. Tá certo? Então vamos lá. Eu fiz isso. Agora a gente tem que fazer para as outras também. Então, para as outras seções. Para cá eu vou desselecionar esses elementos aqui. Isso. E vou atribuir esses aqui. Tá certo? A gente faz as mesmas coisas agora para cá. Tá? Então, deseleciona esse. Tá? Para desselecionar é só selecionar usando o Shift, segurando o Shift. Tá? Então aqui. E por fim, o segundo variável. Tiro isso e atribuo. O primeiro. Variável 2, pronto. O primeiro não tinha ido direito aqui, vou refazer. Então, tira aqui. Vamos ver se foi. Pronto, agora foi.
Então, beleza. Então, a gente tem aqui as nossas vigas de bordo e a nossa viga central já com as características corrigidas. Tá certo? Então, eu vou pegar aqui a central e vou também trasladá-la agora para a gente já começar a ficar com cara mesmo da nossa superestrutura. Tá? Então, vou trasladar elementos. A gente vai copiá-los, né, com a distância na transversal de 2,80, como a gente viu. Tá certo? E agora, as centrais vão ser quantas vezes? Vamos ver. Ó. Então, a gente já tem essa e essa. Eu vou fazer uma cópia uma, duas, três vezes. Então, eu vou fazer a cópia três vezes. Tá? E vou selecionar a nossa viga, que já está com as características corrigidas. Tá ok? Vou dar uma aplicada, tá certo? E na última, eu também vou fazer isso, né? Só que agora eu vou fazer só uma vez. E a distância que eu vou pedir para ele transladar vai ser daqui até aqui, tá? Então, essa distância daqui para cá, tá? Aqui é 14 metros. Aqui, todos os elementos selecionados. Ok, pronto. Então, nós temos aqui as nossas 6 vigas já modeladas, tá? Bom, então a gente está com os nossos elementos aqui já modelados, os elementos de barra, e a gente agora vai passar a modelar os elementos de placa. Então, para começar a modelar os elementos de placa, a gente vai ver aqui a largura da ponte, né, que é 16,60, mas a gente tem uma distância de 1,30 aqui para o eixo, né, que a gente vai começar a fazer essas modelagens. Tá? Então é importante também a gente deixar bem definido os 40 centímetros do guarda-roda para facilitar a aplicação das cargas, tá, nas bordas, e os 60 centímetros aqui no eixo central. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui todos esses nós aqui de extremidade e vou transladá-los de 1,30. Vou dar um desfazer aqui, porque eu botei no eixo X, mas na verdade é no eixo Y, né? Então, aqui. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa logo para o outro lado, que vai ser menos 1,3. Bom, aí eu posso já criar os elementos de placa. Tá? Então, eu venho aqui em elementos, né? Nós e elementos, criar os elementos. E aí aqui eu troco para ser elemento de placa. Tá? Então, aqui a nossa, como eu disse, a gente vai usar aquela estrutura ortotrópica. Tá? E eu vou usar uma espessura de laje, ou espessura do projeto, que é 20 centímetros. Tá? Então, ponto 2 aqui. Ok. E aí, para criar esses elementos, é importante a gente seguir a sequência, né? Tentando sempre respeitar o sistema global, né? Ser igual ao sistema local. Tá? Então, eu vou começar desse nó desse canto, vou seguir no X, né? O eixo X global, depois eu clico no Y e depois venho para cá. Tá? Então, ele criou aqui já boa parte da nossa laje. Tá certo? Eu costumo deixar a criação das transversinhas no final, tá? Eu vou depois explicar por quê, tá bom? Bom, a gente tem essa malha aqui, tá? Porém, essa malha a gente ainda tem que refiná-la, né? A gente vai fazer aquelas divisões que eu falei. Só que para refinar essa malha, é interessante a gente só visualizar ela, tá? Então eu vou tirar aqui esses, posso até deixar esses números aqui, tá? Mas eu vou simplesmente escolher aqui só as placas, os elementos de placas, e vou pedir para visualizar só eles. Eu posso apertar no F2, eu posso vir aqui, ó, e pedir para ele ativar só o que tiver selecionado, tá certo? Então aqui eu vou visualizar de topo, tá? Que aí fica mais fácil da gente entender essa discretização. Tá? Então essa primeira trecho aqui, eu vou querer criar o meu guarda-roda. Então eu vou criar, ó, mais uma vez aqui usando os comandos que eu já comentei com vocês. Aqui está com distância de 1,30, eu quero criar uma divisão com 40 centímetros aqui. Então, isso aqui são as divisões comuns, mas depois a gente vai fazer uma discretização para tentar deixar o mais harmônico possível o nosso modelo. Tá certo? Então, eu vou fazer essa divisão aqui com elementos de placa. Né? Eu vou dividir elementos de placa. Tá? Uso também muito esse comando. Tá? Então, vai ser elemento plano. Tá? E aí, o número de divisões vai ser uma proporção não igual, porque eu quero que esteja 40 centímetros. Então, aqui na direção y, ponto 4. Eu vou até apagar aqui os nós, para ficar mais fácil a visualização. Tá? E eu vou colocar aqui, aplicar.
Tá? Então ele criou aqui já, ó, a região do nosso guarda-roda. Tá? Da mesma maneira eu vou fazer para o outro. Só que aqui, ó, o nosso eixo Y, ele tem 1,30, só que é no final. Tá? Então eu tenho que subtrair 1,30, 40 centímetros de 1,30. Então, no lugar de aqui ser 40 centímetros, aqui é 0,9. Tá? E aí ele vai criar também essa região aqui do guarda-roda. Como eu disse, tem várias maneiras de fazer as coisas no Midas, tá? Então essa aqui é a maneira que eu estou mais acostumado a fazer, tá bom? A gente precisa também de uma outra dimensão, que vai ser criar a região do guarda-roda da parte central, e aí para isso a gente precisa dessa distância aqui, ó. Então é a distância do eixo da viga, né, até o início do guarda-roda aqui, que é 1,10, tá certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem a parte central, que é essa daqui, tá? Se você quiser, você pode até deixar as vigas ligadas para poder identificar, mas visualmente a gente já consegue entender que essa aqui é a parte central. Tá? Então, eu vou dividir com 1,10, perdão. 1,10. Tá? Bom, aí a gente precisa adicionar 60 centímetros do guarda-roda. 60 centímetros. E aí a gente vai verificar, né, se tiver modelado corretamente, que essa distância daqui para cá é 1,10 e a sequente, na sequência, né, vai ser também 1,10. Essa aqui também é 1,10 aqui. Ok. Beleza. Então, do ponto de vista para lançamento de cargas, essa laje já está ok. Só que a gente não quer que o nosso modelo fique com essa discrepância aqui. Tá? Então a gente vai discretizar mais esse modelo. Tá? Então para isso eu vou olhar aqui quais são essas distâncias. Ó. Aqui ainda tem 90 centímetros, a gente vai usar mais ou menos o padrão de 45 centímetros para elementos. Então aqui eu vou dividir igualmente por 2. Ó. Então eu vou dividir na direção y por 2. Isso aqui agora vai ser só questão de discretização. Isso aqui também, né, porque é a estrutura simétrica. Então dividir por 2. Vou olhar agora quanto é a distância daqui para cá. Ó, 2,80. Tá? Então, vou fazer uma continha aqui. 2,80 dividido por 0,45 para ver quantos elementos a gente tem. A gente pode ter, né? Tá? Então, abrir aqui só o Excel só para a gente poder ver isso. Então, aqui é 2,80 dividido por 0,45. Né? Então, a gente tem mais ou menos aí 6 ou 7 elementos. Né? Se eu dividir por 7, vamos ver quanto é que fica. Tá? Então, se eu dividir por 7, a gente vai ter elementos de 40 centímetros, que também é razoável, tá próximo. Tá? Então, eu posso dividir por 7 ou por 6. Né? Se eu dividir por 6, eu vou ter um elemento com 46 centímetros. Por que eu prefiro dividir por 6 e não por 7? Porque quando a gente tem uma divisão par, a gente cria um nó bem no meio, né, do vão. Tá? Aqui para a nossa laje isso não vai ser tão importante, porque a gente não vai usar esse modelo para calcular os esforços na laje, mas é uma boa prática, a gente já está sempre ciente disso. Tá bom? Então aqui eu vou dividir em 6 partes. Tá? Isso aqui vai ser também válido para essa região e essa região. Tá? Então o nosso modelo aqui já está bem mais próximo de uma discretização transversal. Vamos ver aqui agora só essas regiões aqui que estão faltando. Ó, aqui a gente tem 1,1. Tá? A gente pode dividir por 2 aqui, né? Tá? Para ficar 0,56. Ou poderia dividir por 4. Tá? Se eu dividir por 4, vai ficar já um elemento muito pequeno, né? Já vai ficar com 0,28. Então eu vou dividir só por 2 aqui. Tá? A gente tenta deixar o mais próximo possível. Como estou dizendo, a gente está trabalhando aqui numa base de 0,4, 0,5, tá certo? Então, tentar deixar o mais harmônico possível. Ok. Tá certo. Uma outra coisa também que é interessante é a gente criar também grupos para facilitar a nossa visualização. Tá? Então eu posso vir aqui em grupos, ó, em estruturas, e criar um grupo só para região dos guarda-rodas. Né? Tá? E aí eu venho aqui, ó, seleciono esse, e esse vai ser o guarda-roda. Tá? Então, isso aqui é a de extremidade, mas eu quero ver o central também. Tá? Então, vamos ver aqui se a gente consegue identificar onde é que está o central, que ele é bem no meio da nossa estrutura. Então, eu vou dar um Ctrl A só para facilitar a nossa visualização. Então, ele vai ser essa região aqui. Ó. Vamos só confirmar que é para ter aqui bem no meio 60 centímetros, né? Ó, 60 centímetros. Tá certo? A gente ainda pode, até se quiser, a gente pode dividir por 2 essa laje, né, esse trecho de laje, para ficar também mais próximo. Mas eu vou deixar 0,6 mesmo. Tá? Aí já é um pouco de perfeccionismo, digamos assim.
Tá? Bom, então aqui a nossa laje já está discretizada na transversal, a gente vai discretizar na longitudinal, mas para discretizar na longitudinal, a gente já observa que essa região com seção variável vai dar problema, tá certo? Eu vou discretizar aqui, mas depois eu vou corrigir esse problema, tá? Só estou adiantando que vai surgir um problema aqui, né, na hora que a gente for fazer isso. Então, como a gente está trabalhando com espaçamentos de 3,60 na longitudinal, tá? Então, vou verificar aqui o que seria uma divisão legal. Tá? Então, por exemplo, 3,60 dividido por 8, né, já daria 45 centímetros, que é o que a gente vai usar, tá? Que é mais ou menos o que a gente está usando. Tá certo? Então, você tentar lembrar de usar um número par. Tá? Então, eu vou dividir por 8. Meu elemento agora é um elemento plano, na verdade, é um elemento de placa ainda, né? Eu vou pedir para ele subdividir os elementos de viga aqui, tá certo? E vou pedir para ele também, se tiver elementos duplicados, ele simplesmente transformar em um, né? Mesclá-los. Tá? Então, vão ser 8 divisões na direção X agora. Então, esse, 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 todos esses que eu estou selecionando aqui, né? Vão ser divididos em 8 partes. Essa parte aqui eu ainda não dividi, porque tem mais nós aqui dentro, tá? Então esse trecho é um pouquinho menor. Tá? Então, vamos lá. Então, dividir aqui, ó, já está bem mais discretizado. E agora eu vou dividir essa parte para vocês também verem que vai dar aquele problema que eu antecipei para vocês. Tá certo? Mas essa distância aqui, ó, vai ser um pouco menor. Essa distância é aquele 2,745. Tá? Então, se eu for usar esse 2,745, vamos fazer a divisão aqui. 2,745, 2,745 dividido por 5. Ou, perdão, por 6, né? Dá próximo do nosso 0,45. Então, a gente vai dividir por 6 e não por 8 nesse trecho. Tá bom? Então, eu vou dividir aqui por 6. Tá? Beleza. Ó, viram um problema que deu aqui, né? Como eu tinha antecipado. Antes da gente resolver esse problema, eu vou só fazer uma coisinha aqui. Que é o seguinte, eu vou importar de novo os resultados, porque a gente atualizou as seções, mas as seções variáveis a gente ainda não é, atualizou essas informações. Tá? Então, eu venho aqui em variável 1, que é da viga de bordo, né? E vou atualizar essas informações. Então, a viga de bordo, A1, ela sai do apoio, do bordo, e ela vai para para a seção corrente. Dou um OK. Vou fazer a mesma coisa para essa daqui. Ó. Nota que eu tenho vários caminhos. Eu estou seguindo outro caminho aqui. Estou clicando com o botão direito na árvore. Estou indo para propriedades. Tá? Então, na verdade, essa aqui agora. Tá? Então, eu vou importar agora ao contrário. Né? Ela sai da corrente e vai para a de apoio. Mesma coisa aqui para outra, né? Para outra seção. Então, vamos lá. Aqui não. Aqui, pronto. Bom, então, sai do apoio, só que agora da central, né? Então, sai do apoio. Deixa eu ver se importou direito aqui. Sai do apoio, ok. E vamos para a corrente. Tá? Como eu disse, às vezes você pode simplesmente importar essas seções, mas se você já tiver outro, outro modelo já pronto, você pode simplesmente importar essas seções. Então, estou fazendo aqui passo a passo com vocês mesmo, tá? Do zero. Tá? Então, aqui vai sair da corrente e vai para a central. Vai para o apoio, né? Bom, aí como é que a gente, então, agora que as características estão colocadas, né, corretamente, como é que a gente corrige esse problema que surgiu aqui? Tá, então, teve uma que eu não entrei direito aqui, foi essa de bordo aqui, com certeza. Dá para ver só pela geometria aqui, né, que tá retinha aqui. Então, é o final aqui, que é a de bordo no apoio. Ok, agora sim, né? Agora sim tá errado, né? Bom, então a gente seleciona só elas, né? Então, seleciona, por exemplo, só essas duas, né? Cliquei com o botão direito do mouse, vou dar o F2 aqui. Então, a gente pode vir aqui, ó, na parte de propriedades e criar um grupo de seções variáveis, tá? Para resolver esse problema. Tá? Então, eu vou chamar aqui de grupo A, né? Que seria as primeiras desse primeiro grupo aqui. Tá? A gente vai criar no total 4 grupos, tá? Então, criei esse grupo aqui. Tá? Vou adicionar.
E aí a gente nota que já tem aqui uma mudança, né? Então ele já considerou isso aqui, só que eu vou pedir para ele calcular todas essas divisões, então ele vai calcular automático todas essas outras seções. Então eu vou calcular aqui já para seções variáveis. Tá? Isso aqui a gente pode ter já as características das seções intermediárias, se a gente quiser. Tá? Então eu vou clicar aqui no grupo, que eu não tinha clicado ainda, e vou pedir para converter. Ele vai perguntar um sufixo, eu vou botar grupo A aqui, tá? Na verdade, vamos botar 10 aqui, na verdade, sufixo 10, que aí já, já sabemos que é desse grupo. Então ele vai criar as seções aqui, tá? As seções, então se a gente for aqui para trabalhos, ó, ele criou várias seções aqui agora para esse grupo. Tá? Eu vou criar um outro grupo aqui também, tá certo? Então vamos chamar de grupo B. Vou adicionar e vou fazer o mesmo procedimento. Tá? Então vou botar aqui 20. Ele criou. E aí a gente aqui dá um Ctrl A ou simplesmente visualizar tudo, né? Tá? E aí a gente vai escolher agora só as nossas vigas de centrais agora, né? Tá? Então variáveis centrais. Tá? Então a gente tem essas e essas aqui. Tá? Então dou um F2 aqui, agora a gente tem essas. E aí eu vou criar o grupo C. Pronto. Né? E vou fazer o mesmo procedimento. Aqui 30. Tá? E aqui vou selecionar eles, né? Vou adicionar e vou pedir para converter também esse aqui com o sufixo 40. Tá, gente? Essa etapa, tá? É só para deixar o modelinho um pouco mais bonito, tá? A gente pode, por exemplo, pegar só uma seção média com características médias e deixar ela sem ter sido modelada. Tá? Mas para deixar ele mais bonitinho aqui, a gente faz ele assim, tá? Bom, aí para concluir a nossa modelagem, tá? Ficou faltando ainda as transversinhas, tá certo? Então, aqui as transversinhas, eu costumo deixar no final, porque tem dois tipos de transversinhas. Tem as transversinhas que estão ligadas à laje, que é o nosso caso, e tem as transversinhas que não estão ligadas à laje, tá? Então, aqui a gente vai fazer, eu vou deixar só as vigas no apoio ligadas, né? Então, só essa, e vou dar um shift aqui para, na verdade, um control, né? Seleciono esse e esse não conto, e boto select, e aí vai aparecer só as vigas de bordo, que vai facilitar a nossa vida. Dou um F2 ou uma seleção só para ativar, como eu disse, né? Só os elementos que estão selecionados. Tá? Bom, o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai ligar fazer as transversinhas, tá certo? Então, as transversinhas aqui, tá? Então, não tem as seções criadas ainda, então a gente vem aqui também criar essas seções, tá? Aqui, para ser mais rápido, eu vou só importar. Como eu disse, a gente pode simplesmente importar de outro modelo. Tá? Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Ah, tá aqui, pronto. Eram muitas seções, então eu vou querer importar só as transversinhas, tá? Então a transversina no apoio e a transversina central. Tá? Deixa eu ver se não tem conflito aqui, é 89 e a 90, não tem conflito, né, com a identidade aqui, o número da identidade. Então, ok. Então a gente pode seguir, tá? Eu vou só mostrar aqui as características dela para quem quiser replicar, né? Então eu vou só, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Na verdade é modify aqui, só para mostrar as propriedades, tá? Para quem quiser ver, a gente usou uma seção retangular, mas mexeu aqui um pouquinho nas propriedades. Então essa é no apoio e essa vai ser a central, ok? Bom, então quando a gente for criar esses elementos, a gente vem aqui em criar elementos, vai ser elemento agora de barra, né? Só que aqui a gente tem que ter cuidado com essa opção aqui, ó. Se a gente vai interceptar, né, os elementos de placa ou não, tá? Então, no nosso caso, como a transversina está ligada na laje, eu deixo isso aqui ligado. Se não tivesse, eu simplesmente tirava isso aqui, e aí ela ficava só ligada diretamente nas vigas, ok? Bom, então eu vou criar uma transversina, então, concreto normal. Ah, depois a gente vai ter que atribuir também a laje ortotrópica. Eu acho que a gente já criou correto, mas vamos só conferir. Tá? Então a transversina no apoio, e aí eu venho e clico aqui, ó. E aí a gente tem já a nossa transversina criada. E nota que ele dividiu aqui. Por que, que ele dividiu? Porque ele está já identificando os cantos que tem laje, né? E já está subdividindo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Nota que eu também sempre estou criando os elementos no sentido positivo do eixo Y. Tá? Bom, aí agora a gente muda para a transversina central.
e clica e cria também a transversina central. Pronto. Agora a gente pode dar um Ctrl A ou simplesmente pedir para visualizar tudo, né? Ativar tudo. Tá aqui, tá? Então agora a gente aqui está com as nossas transversinas também modeladas. Então com isso a gente conclui essa parte de geometria. Vamos colocar agora aqui as condições de contorno. Tá? Então eu posso até voltar para aquela visualização, né? Que seria simplesmente pegar essas vigas e essas aqui, né? Para facilitar as nossas condições de contorno. A gente já criou um, né? Lá no começo, tá certo? Esse comecinho aqui, né? A gente pode ver os suportes, a gente já criou ele aqui, mas a gente tem que criar nos outros também. Tá? Então, esses aqui e esses aqui, eu vou criar então as condições de contorno, vou aplicar, tá? Então, lembrando que aqui a gente não está representando os aparelhos de apoio, tá certo? Bom, então, aqui é se você quiser só redesenhar, né? Então, tem um comando aqui para você só redesenhar e pedir para ver a visualização inicial. Bom, ok, então agora sim, né, a gente tem a geometria e as condições de contorno, a gente pode passar para a próxima parte, que são os carregamentos. Tá? Então, os carregamentos na laje, a gente vai pegar só os elementos de placa, tá? Vou selecionar eles, eu estou apertando o F2 aqui, tá, gente? Mas você pode vir aqui e clicar nesse botão, tá? Bom, então a gente tem aqui os nossos elementos de placa, a gente vai criar carregamentos, então vem aqui em load, né? E aí a gente vai criar os casos de carregamento. Tá? São os casos de carregamento que eu falei para vocês no começo. Tá? Então a gente tem que criar, sempre cria um que chama peso próprio, que é o peso próprio da estrutura. A gente cria um para o revestimento. Cria um também para o recapeamento, né? Um para o guarda-roda, né? Tá? Então esses aqui são os de carga permanente. Tá certo? Bom, então para criar esses carregamentos, a gente vem na parte de loads, né? E aí a gente vai criar primeiro o peso próprio, né? Então uma gravidade vertical, tá? Então peso próprio é o que tem que estar prestando atenção se está no caso correto, né? E ela vai ser na vertical, né? Para baixo. Então a gente adiciona um menos um aqui só para dizer que ela está na vertical para baixo. Beleza. A gente já criou, né? Se a gente quiser, a gente já pode até analisar a estrutura. Eu até aconselho nessa fase você também dar uma analisada na estrutura, que aí você evita que esse erro se propague, tá certo? Então a gente, às vezes, realmente, em etapas antes da conclusão da modelagem, a gente faz algumas análises para garantir que está indo corretamente, está caminhando corretamente, tá bom? Bom, mas aqui a gente vai pular um pouco essa etapa. Tá? Então, ó, lembra do grupo que eu criei aqui do guarda-rodas? Que vai ser útil para a gente. Tá? Então, eu venho aqui, ó, vou criar cargas uniformemente distribuídas, é aqui. Ó. Tá? Então, vou criar uma carga uniformemente distribuída, e a primeira vai ser para revestimento. Tá? Então, o revestimento vai estar em tudo que não é a região do guarda-roda. Então, eu posso simplesmente vir aqui ó, e pedir para desativar tudo que está selecionado. Então, o que está selecionado agora aqui é só a região que vai ter revestimento. Tá? Então, eu vou botar aqui em direção do eixo global. A gente orientou, tanto faz, né, local como global, nesse caso. Tá certo? Porque a gente orientou os elementos iguais. E aí a gente vai usar, para revestimento, tá? Uma carga, se eu não me engano, de menos 1,68. Tá? Exatamente, né? Um valor aqui padrão para condensar de centímetros. Tá? Então, menos 1,68 em toda essa parte aqui, né? Então, menos 1,68. Tá? Se você quiser, tá? Você pode somar com recapeamento, né? Ou repavimentação, tá? Mas eu costumo deixar separado. Então, aqui, recapeamento. Tá? Se você quiser, você pode observar aqui que ele aplicou a carga, né? Tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, vou limpar aqui só para a gente poder visualizar se ele aplicou a segunda carga, que é a carga agora, ó, mexer aqui no recapeamento. Tá? Então, menos 2 kN, aplico, né? Apply, ok, tá tudo aplicado aqui. E a gente vai agora para o guarda-roda, que é a última carga, e que ela está num local diferente. Então, eu vou pedir para fazer o contrário, né? Então, vem aqui em Works, né, em trabalho, né, que a gente já fez. Eu vou, na verdade, perdão, aqui, eu vou pedir para ele ativar isso aqui. Então, ele ativa só o que tem no grupo. Tá certo? Vocês podem criar esses grupos, tá? Eu costumo trabalhar mais com esses grupos, tá? Mas
alguns outros engenheiros aqui do escritório eles acabam usando outros processos, tá certo? Então, estou descrevendo aqui o que eu uso mais. Tá? Mas você pode criar planos também, né? Você pode definir planos de visualização e criar esses planos de visualização também. Então aqui o guarda-roda, a gente vai criar para a borda 14,5 e 12,5 para o central. Tá? Então vamos lá. Guarda-roda 14,5 para esse aqui, né? E esse. E 12,5 para o central. Ok. Tá. Ok, né? Então, nossos carregamentos, se você quiser, você pode vir aqui, né, e pedir para visualizar, né? Ó, tô vendo aqui os carregamentos, tá? Não é para ter carregamento nessa região central aqui, nem nessas bordas aqui, que é do guarda-roda, né? Tá? Então, foi carregado corretamente. Tá? O guarda-roda aqui também, vamos ver, ó. Tá? Estão só nos cantinhos deles aqui. Tá? Beleza. Agora vamos para as cargas móveis. Tá? Então, a carga móvel a gente usa aqui. Não existe no Midas a norma brasileira específica, tá certo? Então a gente faz uma adaptação usando a norma europeia, o Eurocódigo. Tá? Então eu vim aqui em loads, né? Troquei aqui para cargas móveis, tá certo? Aqui geralmente a gente também deixa só os elementos de placa para fazer a nossa definição da carga móvel. Tá? Então tá aqui nosso elemento. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, tá, todos as faixas de tráfego para indicar aonde é que o veículo vai passar, tá certo? Hoje, o Midas, essas versões mais recentes, você pode pedir para criar uma faixa bem grande, né? E pedir para o veículo caminhar na transversal. Vou até mostrar onde é que dá para fazer isso. Tá? Mas a gente aqui tem o costume de colocar essas faixas para conseguir identificar as posições, né, mais desfavoráveis do veículo, certo? A gente ainda não, assim, tá mudando, tá migrando agora, né, para essas versões mais recentes. Então, estou mostrando que o que a gente vinha usando, né, e que estava funcionando bem, né, com resultados coerentes, né, tá, já testados em vários tipos de estruturas, tá certo? Mas tudo indica que a gente vai poder ter essa melhoria, tá, de poder utilizar essas faixas e simplificar um pouco o nosso processo de modelagem aqui adaptado para o nosso trem tipo brasileiro, né, o TB, a gente vai usar aqui o TB 45 de 45 toneladas. Tá? Então, o que tem aqui de informação a distância, tá? E qual é o tipo de carregamento que vai atuar em cada uma dessas faixas. Então, por exemplo, na faixa 1, a gente vai ter o veículo e a carga de multidão, tá? A gente vai separar em dois, veículo e carga de multidão, e a gente também vai ter essa distância em relação à borda. Eu vou criar a faixa 1, tá certo? E aí depois vou criar sucessivamente todas essas outras faixas. Notem que a carga de multidão, eu só preciso criar ela na largura de tráfego uma vez, né? Então todas essas aqui vão ter carga de multidão, mas essas outras aqui, que são só posições diferentes de veículo, eu vou deixar essas faixas só para o veículo poder trafegar, tá certo? Geralmente a gente não cria muitas faixas como essas daqui, mas como eu quis deixar o modelo já mais simétrico, né, os resultados simétricos, tá certo? E mais, digamos assim, visualmente agradável, eu fiz também mais faixas também acompanhando o outro lado, tá bom? Para deixar os resultados de carga móvel simétricos, ok? Bom, então eu vou implementar primeiro essa faixa aqui, ó, que ela está a 1.9, né, o eixo dessa faixa está a 1.9 de distância, ela tem uma largura de 3 metros e vai passar veículo e carga de multidão, tá certo? Então eu vou fazer essa daqui. Então vamos lá. Eu venho aqui em superfícies, vou adicionar uma superfície e eu vou chamar isso aqui de F1, né, faixa 1. Tá? Então ela vai ter 3 metros de largura, a distância entre rodas do nosso veículo são 2 metros mesmo, né? Aí o offset menos 1.9. Tá? Então essas faixas do primeira região eu vou usar a borda dessa laje aqui como referência, a borda inferior, e as de cima eu vou usar a borda superior como referência. Tá? Aqui na parte de otimização transversal é aquilo que eu estava comentando com vocês. Se você quiser, você pode permitir que o veículo trafegue, né, ao longo da faixa, né, transversalmente ao longo da faixa, mas a gente ainda está aprendendo, né, como usar corretamente isso aqui, tá certo? Então, isso aqui ainda está, digamos assim, em evolução, tá? Mas tudo indica que a gente vai poder usar isso aqui já de maneira otimizada e melhor na hora de modelar.
Tá? Então, eu vou escolher esses pontos aqui da borda, como eu indiquei para vocês. Tá? E aí dou um OK. Ó, ele criou aqui a faixa 1, tá certo? Então, eu vou criar as outras faixas aqui, tá? E aí a gente dá sequência depois na modelagem, tá certo? Então, eu vou criar rapidamente aqui as outras faixas. F2, aqui vai ser menos 4.9. OK. Aí eu estou chamando essas faixas aqui, que são umas faixas que não vai passar veículo, né? Vai passar, na verdade aqui não passa veículo, tá certo? Porque essa distância aqui, ela tem um comprimento só de 1,60, então o veículo não cabe aqui. Eu vou até corrigir depois, mas o veículo não cabe aqui, tá? Então vai ser só vão ser só essas duas faixas aqui, depois essas duas. Por isso que a gente cria essas outras aqui para passar veículo. E essa que eu tive que criar só para poder preencher tudo com a carga de multidão, tá bom? Então, R1 menos 7.2, a largura vai ser 1.6. A gente deixa aqui o espaçamento aqui menor do que 1.6, senão ele não aceita criar. Tá certo? Então, criamos aqui também. OK. Beleza. Vamos agora para criar as outras faixas, né? A faixa 3 e a faixa 4. Faixa 3, agora a referência vai ser aqui em cima. Na verdade, eu vou criar primeiro o R2, né? A referência aqui em cima. Então, continua sendo 1.6. 1. Aqui, a referência aqui em cima. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Não. Ah, sim, o offset, né? O offset que é 7.2 agora positivo, porque a referência é em cima e não mais embaixo. Né? De acordo com a figurinha que está aqui. Tá? Então ele criou aqui o R2. Tá? Você pode ficar saltando para aplicar, mas eu costumo dar um OK para poder ficar visualizando se criou corretamente. Tá? Pode simplesmente clicar aqui. Bom, vamos criar a faixa 3, que vai ter agora 3 metros mesmo, e o offset é menos 4.9. E aí a gente usa como referência em cima aqui. Dá um OK. A gente cria a última faixa que vai ter ainda carga de multidão. Tá? Então 3, aqui é 1.9. E a gente cria isso aqui. Pronto. Então agora a gente tem todas as faixas de tráfego que vão ser utilizadas pela carga móvel ou pela carga de multidão, não é só, mas a gente ainda vai aqui criar mais algumas só por causa da posição do veículo, né? Para a gente poder botar o veículo em várias situações diferentes. Tá? Então eu vou criar agora essas outras faixas aqui. Tá? Então vamos lá, vou criar essas faixas. Então F5, né? Que vai ser espaçamento de 3, a referência é embaixo que vai ser de menos 3,5. Dá um OK. Faixa 6, também de 3, e a referência aqui é menos 6,5. Faixa 7, que é agora a referência é em cima, 6,5. OK. E faixa 8, que vai ser 3,5 agora a referência aqui. Tá? A gente dá uma limpada aqui para a gente poder criar agora mais duas faixas de tráfego, que é a 9 e a 10, que é para pegar justamente uma situação em que ela está próxima à viga secundária aqui, né? Para a gente poder dar uma melhorada na análise da viga secundária. Então, geralmente ela não, como eu disse, ela não é o determinante desse tipo de estrutura, mas vamos deixar ela aqui já mais próximo do que seria o resultado real dela. Tá? Então, faixa 9, são essas duas do topo aqui que eu estou fazendo agora. Tá? Então, 3, menos 4.1. E a faixa 10. Tá? Então, 3, 4.1
Então, temos aqui agora todas as faixas e a gente vai agora criar os casos de carregamento. Tá? Então, primeiro cria os veículos. Tá certo? Então, aqui os nossos veículos. Eu vou criar primeiro só o efeito da carga de multidão. A nossa carga de multidão da norma, ela tem uma carga de 5 kN, então vou deixar todos os eixos de roda aqui desse modelo zerados, né? E vou deixar a carga de multidão, né? Que pode ser aplicada nessas faixas que eu criei. Vou indicar quais são essas faixas. Tá? Vou deixar abreviado aqui, vou deixar só multi. Tá? Aqui eu costumo deixar tudo 1 para não ter problema, mas depois a gente vai pedir para ele ignorar esses coeficientes aqui. Tá? Isso aqui não influencia muito, mas eu vou pedir para ele ignorar. Tá? É padrão aqui. Tá? Bom, então, ok. E aí agora eu vou criar o veículo, tá? Então lembrando que o nosso veículo aqui, ele é uma adaptação, tá? Ele não é bem o nosso veículo com as rodas com 75 toneladas, tá? A gente faz uma espécie de... Não é bem uma homogeneização, tá certo? Porque o Midas, ele considera as cargas do veículo como cargas pontuais, que vão estar aplicadas na laje, mas é bem parecido com uma homogeneização, tá certo? Mas como eu disse, a gente já testou já em vários tipos de estruturas isso, e está obtendo sempre resultados bem coerentes, tá certo? Então, aqui é o veículo, tá certo? Aí a gente vai usar no lugar de ser 150 toneladas, ou 150 kN, perdão, 120 por eixo, tá? No nosso veículo. Isso porque a nossa carga de multidão vai poder estar na mesma situação, né? Vai poder estar também presente na região onde vai estar o veículo. Então a carga total é a mesma, né? Do nosso veículo da norma brasileira, porém vai ter carga de multidão concomitante com o veículo, que não é uma situação que está prevista na nossa norma, né? Mas para isso a gente remove um pouco da carga do veículo, tá certo? Como eu disse, muito parecido com o processo de homogeneização, só que a gente tem essas cargas pontuais atuando na laje, então isso dá uma diferença. Tá? Lembrando que na nossa norma a gente pode fazer esse espraiamento de cargas, que também é uma coisa que está implementada aqui no Midas já, tá? A gente já até testou isso aqui um pouco, tá? E realmente já tem uma tendência a gente conseguir fazer modelos mais próximos da norma brasileira. Tá? Se você quiser, você pode clicar aqui e colocar os eixos, o espraiamento, né, do efeito da roda do veículo. Tá? Mas aqui a gente vai fazer ela como a gente sempre vinha fazendo, tá certo? Então, eixos de 120, passar de 1,5 em meio, né? O último é o final aqui, tá certo? Bom, aí a gente dá um OK. Então a gente já tem uma multidão e o veículo, e agora a gente vai criar os casos de carregamento. Os casos de carregamento, a gente vai criar primeiro só da carga de multidão. Então a carga de multidão, a gente tem as duas pequenininhas que não cabe veículo, né? E tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Estou segurando o Ctrl aqui para selecionar, tá? Então, 1, 2, 3 e 4 e as duas remanescentes. Tá? Aí, como eu disse, eu vou pedir para ignorar esse fator. Tá? Isso é importante. Dou um OK. A gente também vai agora para o veículo, né? Então, eu vou para o segundo caso aqui, que é o veículo. Tá? Então, essa é a segunda parte aqui. Peço também para ignorar o fator. E aqui a gente pode selecionar todas as faixas, com exceção dessas pequenininhas. Tá? Porque o veículo vai poder passear em várias faixas diferentes, tá certo? A gente só vai permitir um veículo, tá certo? Então, OK. Tá? Então, a gente cria aqui isso aqui, tá? Os carregamentos de carga móvel. Dá um Ctrl A. Agora a gente tem, tá aqui, ó, se você quiser, você pode olhar todas as faixas criadas, né? Os veículos e os casos de carregamento, tá bom? Ok, então a gente está praticamente preparado para processar. Então, antes da gente processar, tem algumas verificações que são interessantes da gente fazer. Tá? Então, primeiro, para deixar a matriz de rigidez mais organizada, a gente pode vir aqui na parte de elementos, a gente pode, por exemplo, pedir para compactar, né, para não ter números fora, assim, né, da ordem, né, tipo 1, 2, 15, 20, né, aí 50, tá, sem ter nenhum elemento. Tá? E a gente pode pedir para renumerar também, vou pedir para renumerar aqui, tá? Vou renumerar os nós, vou pedir para ser em relação a x, y e z. Então, vou selecionar tudo aqui. Tá? Você pode selecionar aqui com a janela, como eu disse, ou você pode pedir aqui também para selecionar tudo. Tá? Ele vai demorar um pouquinho porque o modelo tem muitos nós. Tá? Mas aí depois na sequência também, ó, vou checar aqui. Ó, um aqui está bem no cantinho aqui. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa para os elementos. Tá? Então, vou renumerar os elementos também. Tá? Se você quiser visualizar melhor algum resultado, você pode renumerar, né, processar novamente e ver só aqueles elementos que estão naquela ordem que você definiu. Tá certo? Então isso também é possível. Tá? Então seleciona tudo aqui, peço para ele renumerar.
ele vai renumerar, e eu vou ver aqui agora também os elementos, ó, já em uma determinada ordem. Tá? Aqui ele pegou essa ordem aqui, ok. Mas pelo menos a matriz de rigidez já está bem compactada, né? Já deu uma melhorada. Tá? Aqui a gente vem para estruturas, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Ah, eu quero só checar a estrutura, só para ver se ela não está com elementos duplicados. Acho que é aqui mesmo, é aqui. Aqui, checar a estrutura. Tá? Então vamos só checar, ver se ela não está com elementos duplicados. Às vezes você cria um elemento, cria de novo por cima e nem percebe. Tá? Então a gente já checou. Outra coisa que a gente pode fazer também para checar a estrutura é só ver a orientação dos eixos. Tá? Então ele pode criar umas cores aqui para a gente ver essa orientação. Ó. Então aparentemente a gente procura distorções nessas cores aqui. Se tiver alguma distorção, aí a gente se preocupa mais. Tá? Mas aparentemente está tudo ok aqui. Tá? Então vou tirar isso aqui. Beleza? E aí, com isso, a gente pode processar a nossa estrutura. Tá? Eu só vou, antes de processar, eu já vou criar aqui também os nossos resultados, tá? As nossas combinações. Tá certo? Então aqui eu já vou criar, eu venho aqui em resultados, combinações, vou criar a de carga permanente, que vai ser todos os efeitos de carga permanente, o peso próprio, o revestimento. Eu posso criar isso aqui depois, tá? O recapeamento, guarda-roda, tá? E vou criar o nosso veículo, que é o TB45, sem impacto, né? A nossa carga móvel, perdão, né? Sem impacto. Tá? E aí a gente vai adicionar a carga de multidão com o veículo, certo? Então, criou os dois e agora é só realmente processar. Tá? Vamos só confirmar aqui que eu tinha esquecido, né? Se a gente usou realmente a laje ortotrópica, tá certo? Já está aqui o ortotrópico todos os elementos de placa. Tá? Então vamos selecionar aqui e vamos processar. Tá? Então pode vir aqui em análises e pedir para performar a análise. Tá? Como esse tem muitos nós, vai demorar um pouquinho essa etapa de processamento. Bom, gente, então uma vez que está processado aqui o nosso modelo, a gente vai verificar os resultados, tá certo? Então eu venho aqui na parte de resultados, vigas, né? Tá? Okay, lembrando que esse modelo ele vai servir só para a gente obter os esforços das vigas. Tá? Mas antes é até interessante a gente ver aqui logo os esforços nas placas para ver se o efeito da placa ortotrópica está funcionando corretamente. A gente espera que para qualquer carregamento, né, por exemplo, o efeito de carga permanente, né, eu pedi aqui para ver os resultados, que para qualquer esforço na direção Y tenha resultados, mas na direção X não. Então vamos ver logo na direção X, é para dar, esqueci de pedir para ver os valores aqui, ó. Tá? É para dar tudo zerado, como está aqui, ó. E na direção Y é para dar algum valor, tá? Diferente de zero, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Então a nossa placa ortotrópica está funcionando bem. Mas o que a gente quer não é isso, né? A gente só estava verificando. O que a gente quer é os momentos na nossa viga de borda. Tá? Então vamos ver primeiro de momento permanente. Tá? Ó, a gente aqui nessa parte de resultados também é interessante a gente dar uma checada no modelo, né? Ver, por exemplo, se o momento aqui, ó, nessa viga, está dando 6.000, praticamente 7.000 aqui, né? Está um pouco diferente do outro lado ou não, tá? No nosso caso aqui, né, tinha que dar perfeitamente simétrico, é o que está dando aqui, né? Tá? Então essa viga do lado aqui também tem que dar um resultado também um pouquinho maior, tá? Era o que a gente esperava mesmo, né, de carga permanente. Tá? E aí agora a gente vai também ver os efeitos de carga móvel. Tá? Então os efeitos de carga móvel, a gente usa o nosso TB45 sem impacto, tá? E a gente vai ver o momento fletor máximo. Certo? Então, pede para aplicar aqui, ele já deve ter aplicado. A gente encontrou um momento fletor de 3.835. Tá? Então, esse modelo aqui, né, ele está com resultados um pouquinho diferentes do que a gente tinha pego lá da análise original. Certo? Se eu for voltar aqui, tá? O nosso modelo de cargas permanentes deu um pouco maior no momento e o de cargas móveis deu um pouco menor. Tá? Eu já investiguei por que deu essa diferença. Tá certo? Então, tem basicamente duas razões. Tá? A primeira foi que, na hora da análise original, para simplificação, tá? Foi utilizado que a inércia das vigas eram iguais, as de bordo e as centrais, né? Como eu falei, na verdade não são nesse caso. E também os carregamentos não são exatamente iguais, tá? Então tem alguns carregamentos que eu considerei mais precisamente, principalmente o guarda-roda, que no modelo original a gente usava outros valores padrões, padronizados, tá?
Então, aqui eu usei o valor realmente do desenho, tá? Então, essas são pequenas diferenças, né? Eu depois fiz um modelo com esses padrões aqui, tá? Deixa eu ver se eu mostro para vocês esse outro modelo, que ele representa mais fielmente o que foi calculado, né? Porque a gente representou aqui no nosso modelo o que estava lá no projeto, tá? Mas eu tentei também reproduzir só por critério mesmo de comparação o que tinha sido feito no cálculo. Então, deixa eu ver se eu abro aqui esse outro arquivo para mostrar para vocês também. Tá? Então, enquanto ele abre esse arquivo, eu vou só comentar com vocês, lembrar vocês que esse modelo que a gente fez no Midas, né, NX, ele é um modelo que serve para o cálculo das vigas. Tá? Então, você pode usar esses resultados para fazer o dimensionamento da proteção da viga, né, e futuramente aí, verificações de estado limite último também da viga. Tá certo? Então, a gente, desse modelo, tira a carga permanente final, da etapa final, e tira também o, a carga permanente e a carga imóvel também. Tá? Esse outro modelo aqui é um modelo que eu fiz essas alterações para ficar igual à memória de cálculo. Tá? Deixa eu já estar processado aqui também. Vamos ver os resultados. Tá? Então, de carga permanente, por exemplo. Tá? Então, aqui ó, já se aproximou bem mais do resultado, tá certo? Praticamente cravando aqui o resultado, né? Deu um pouquinho menor, ou um pouquinho maior, perdão, 6.914. E de carga móvel, o nosso TB45 sem impacto aqui. Tá? Também ficou bem próximo, 3.990. Tá certo? Então, essas pequenas diferenças foram por causa da consideração da inércia da viga, né, de bordo ser um pouco diferente. A gente considerou no nosso modelo que são, porque realmente é, mas na hora do cálculo original lá da ponte foi feito com todos iguais. Okay? Com isso a gente conclui aqui o nosso modelo. Como eu disse, tem muita coisa que poderia ser adicionada aqui. Tá? Desse modelo a gente, só para fazer um parênteses aqui antes de terminar, a gente também pode evoluir esse modelo para fazer uma verificação de frequências, né, por causa da consideração dos efeitos dinâmicos do vento, se for necessário ou não, a gente pode verificar usando esse modelo. E também, assim, mas a gente tem que, para fazer esse modelo, a gente tem que transformar a laje em ortotrópica, tá bom? Senão vai ficar dando os modelos, os modais todos na laje. E também a gente usa também para, por exemplo, situações de macaqueamento. Tá? Então é só trocar os locais de apoio, já, se a gente for macaquear pela transversina, né? Bota os apoios nas transversinas para concluir. Bom, e é isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá certo? Olá, pessoal, estão me escutando? Tá, vou só responder as perguntas que foram botadas aqui no chat, tá, gente? Acho que no finalzinho cortou só a partezinha final do vídeo, tá? Mas não tinha mais, era só um slide agradecendo, tá? Então, o Marcos perguntou, não entendeu muito bem porque a questão da laje ortotrópica, tá, Marcos? A gente usa aqui nos nossos modelos lajes ortotrópicas porque a gente não quer considerar a contribuição da laje na resistência à flexão, né, no esforço de flexão. Tá? Então, o esforço de flexão longitudinal, tá, provocado pela carga permanente e pela carga móvel, deve ser resistido só pelas longarinas, e não com a contribuição da laje. Tá? A gente vai considerar o cálculo da laje num outro modelo, para poder calcular as armaduras da laje em separado. Tá certo? Mas aqui o objetivo desse modelo é a gente encontrar os esforços que a gente vai usar para o dimensionamento da longarina. Então, por causa disso, a gente usa a laje ortotrópica para encontrar só os efeitos de flexão na viga. Tá? Não sei se ficou claro agora. Tá certo? Aí o Éder, né, ficou curioso para definir as etapas construtivas desse modelo. Bom, é possível também, tá, você fazer essas etapas construtivas, porém a gente só faz aqui mais quando for necessário mesmo, tá? Porque
é um pouco, digamos assim, é um pouco. A gente não acha que é uma coisa necessária, que vai dar grandes diferenças a gente fazer tudo num modelo só. Tá? É possível, tá certo? Inclusive você fazer, colocar, por exemplo, só a montagem para encontrar a carga do MG0, né, da situação só do peso próprio da viga, depois a contribuição da laje, depois a contribuição dos guarda-rodas, né? É possível você fazer tudo isso em etapas, isso é até interessante também você fazer isso num modelo só, se você quiser também incorporar a proteção no modelo, tá certo? Isso é possível, tá? Inclusive fazendo até com aqueles auxiliares que eu falei no começo da modelagem, que ele já te ajuda bastante, tá? Para você fazer isso já construindo em etapas. Tá? Ficou claro essa parte? Bom, ótimo, Daniel. Agora o Daniel, né, está perguntando aqui, as faixas foram definidas a partir das linhas de influência considerando as longarinas, tá? Não necessariamente, tá? A gente, como era uma estrutura mais simples, tá? Simétrica, a gente definiu já imaginando quais seriam as posições dos veículos que iriam provocar esforços máximos em cada uma das longarinas, tá? Mas a gente sempre começa colocando, preenchendo, vai da direita para a esquerda e da esquerda para a direita na ponte, colocando mais faixas de tráfego, tá? E aí depois a gente se perceber alguma situação que não está sendo captada corretamente, a gente vai adicionando essas faixas de tráfego, tá? Como eu disse, a gente também tem essa novidade aí do Midas que pode permitir que você trafegue com o veículo na transversal, tá? Que é mais parecido com a nossa norma, tá certo? Mas a gente ainda não está 100% testada, né? A gente ainda não analisou os resultados disso em vários tipos de estrutura, então a gente ainda não, por isso que eu não quis mostrar isso para vocês, tá certo? Mas não é de acordo com as linhas de influência, e sim com as posições que a gente já sabe, né? Se você quiser, você pode olhar as linhas de influência e criar faixas para isso. Tá? Na verdade, não é linha de influência, é superfície de influência, porque a gente está usando elementos de placa, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Ok, gente, então, obrigado aí.